O nosso maior desafio dentro do mercado imobiliário é a gestão de tempo. É muita coisa para fazer e pouco tempo. Se você, nesse momento, está com muito tempo e acha que está com pouco cliente, é porque você não está fazendo bem o seu trabalho. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nossa Sala Podcast. Mais uma vez, eu aqui, Igor, e aqui ao meu lado, sempre ele, Daniel. Figueirinha, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar com o Fábio. Fala, galera. Eu tenho outra curiosidade, alguém já brincou com você que você é parente do Batman? É o Fábio Wayne, né? Cara, meu primo, o Batman. Fábio, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar participando aqui do nosso podcast. A gente sabe que sua agenda é bem concorrida aí, então muito obrigado por reservar esse tempo para nós. Vamos falar um pouquinho de mercado imobiliário, um pouquinho de Fábio, de infância, de vida. Então é isso, cara, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado pelo convite, pessoal. E muito feliz de estar aqui. Adoro podcast, produzo podcast. Acho um jeito super top da gente estar se comunicando e fazendo. Uma pena não poder estar aí presencialmente com vocês no estúdio. É mais gostoso fazer presencialmente, assim, mas é questão de agenda mesmo aí. E até de localização mesmo. Eu estou em Goiânia, vocês estão no interior de São Paulo, né? Foi o jeito da gente fazer assim, remoto, mas top. Bora lá, bora começar esse papo. Bora lá. Fábio, aqui no nosso podcast, o praxe é começar falando sobre infância, sobre vida, para entender um pouco do nosso convidado, para ele se ambientar também. Então a gente quer saber o que você gostava de fazer quando você era molequinho aí em Goiânia, e como foi sua infância, como que era aí? Cara, eu na verdade sou nascido em Fortaleza, no Ceará, e vim ainda bem pequeno, com 4 anos de idade, e minha mãe decidiu mudar. Na verdade, um familiar morava aqui no Centro-Oeste, numa cidade chamada Anápolis, no interior de Goiás, porque uma tia que era química, ela trabalhava numa fábrica da Indaiá, que é um envasador de bebidas lá do Ceará. E aí minha mãe falou, quero mudar de áreas. E aí veio pra cá. Primeiro ela foi para Brasília, a gente mudou para Brasília, e chegou em Brasília, ela não gostou muito da cidade, da estrutura da cidade, disse que achou feia. E hoje eu conheço Brasília bem, e Brasília é muito bonita, por sinal, mas eu acho que o lugar que ela foi lá não era muito bonito. Ela foi parar numa cidade satélite, que não era tão legal assim. E aí ela pegou e falou, ouvi falar que tem uma cidade muito bonitinha aqui perto, que é bem floridinha, e aí ela veio para o final de semana, se encantou com a cidade, e resolveram comprar um apartamento aqui, e aí começou minha história em Goiás. Hoje eu já me considero goiano, cresci aqui, apesar de que tenho muita família ainda no Nordeste, no Ceará especificamente, estou sempre por lá, mas cresci e me criei aqui. E hoje a gente já tem mais laços com a cidade, né? Eu já tenho mais família, filhos, e agora a gente tá mais estabelecido aqui. Tive uma infância normal, assim, classe média, né, de ser beneficiado por ter estudado sempre em boas escolas, esse tipo de coisa, burguesinho mesmo aqui, mas quando eu estava indo para a adolescência, nós nos mudamos para uma casa mais numa região mais periférica da cidade, e assim, nessa região eu tinha o benefício de poder estudar ainda nas melhores escolas, eu ainda me deslocava todos os dias para as melhores escolas da cidade, mas eu morava numa região mais pobre. E, tipo, sem asfalto mesmo, assim, eu pegava 2 ônibus para poder chegar em qualquer canto que eu precisava. Nunca foi assim, Fábio, você experimentou a pobreza? Não, cara, era classe médiazinha, mas assim, sabe, aquele negócio meio aperreado, às vezes, para poder sobrar para as bobagens. Tinha pro básico, mas as bobagens, às vezes, você ficava querendo alguma coisa. E aí, muito novo, minha mãe se casou novamente, e o meu pai que me criou, na verdade, meu padrasto, mas que nunca me chamou de enteado nem nada, sempre me tratou como um filho mesmo, ele sempre foi bastante exigente comigo, de que a gente tinha que trabalhar, de que tinha que se virar. Então, desde sempre, eu estava envolto em vendas ou em alguma coisa desse gênero, porque ele nunca me deu R$10 para nada, assim, eu tinha que me virar de conseguir grana, e isso foi
um certo ponto até interessante, porque eu sempre fui em casa incutido a ser empreendedor. Enquanto na minha família paterna mesmo, lá no Ceará, a galera toda servidora pública, todo mundo era funcionário público, eu em casa sempre tive aquele negócio de, você tem que ir atrás do seu dinheiro, você tem que lidar com algum tipo de comércio, com algum tipo de coisa. E assim, quando eu era adolescente, minha mãe abriu uma agência de turismo e eu comecei a trabalhar com 16 anos. E aos 18 eu fui para a faculdade, fui fazer direito, mas ainda continuei trabalhando no turismo. E aí começou a minha história. Eu nunca tive um só dia da minha vida de trabalho CLT, de carteira assinada, nada disso. Desde adolescente, então, eu tô nesse lance aí de eu sei quanto é que eu vou gastar no final do mês, mas eu não sei quanto que eu vou ganhar. E a vida de corretor é basicamente essa, né? Todo corretor é um empreendedor. E aí foi assim o começo. Nossa, mas desculpa até interromper. Vai lá. Quando você queria ser empreendedor, né? Teve aquele empurrãozinho da família sua mais próxima. Mas quando você era mais jovem, você pensava em ser corretor? Tinha algum contato? Você pensava em ser o quê? Cara, não, criança não, né? Corretor, eu sempre brinco que corretor nunca é a primeira escolha de profissão de ninguém. Não existe culturalmente isso no nosso país, né? Não que isso seja um problema, nem um demérito de forma alguma. Só não é uma das profissões assim mais, talvez, atrativa para o jovem. É uma profissão mais sênior, né? A gente tem muito mais pessoas que eventualmente estão já numa segunda carreira ou que se aposentaram. Hoje tem uma demanda por pessoas mais jovens também, mas o jovem da corretagem, ele já tem 35, 40 anos, né? Então, é mais essa a regra do que a exceção. E sei lá, eu criança queria ser astronauta, Mas assim, eu já tive a oportunidade, até hoje eu gosto desses temas. O quarto da minha filha tem foguetinho para tudo quanto é lado, ela sabe o nome de todos os planetas do sistema solar. Eu já tive a oportunidade de ver 3 ônibus espaciais, sempre que eu posso, eu vou nos trecos da NASA lá nos Estados Unidos, em tudo quanto é canto que eles têm esparramado, né, no país. E esse era o sonho, né? Mas quando eu comecei a trabalhar, cedo eu entendi uma coisa. O pessoal hoje tem umas coisas muito engraçadas a respeito de vida e trabalho, onde eu entendo, né, essa geração mais nova, eles querem muito propósito, querem muita coisa assim. O que eu faço é muito interligado com exatamente com tudo aquilo que eu acredito na minha vida. Eu talvez por ter vindo de classe média baixa, e talvez a vida fosse um pouquinho mais pragmática comigo e eu mesmo queria pagar a boleto, vai. Então, quando a gente começou a fazer as coisas, eu trabalhava com turismo. Eu tive uma oportunidade muito legal, mas foi totalmente ao acaso, de que um dia, dentro da operação do turismo, depois de uns 2 ou 3 anos já com a empresa, eu tive a sorte de que a gente sacou que dentro do turismo a gente fazia uma coisa que inclusive acontece muito no mercado imobiliário, que a gente vendia de tudo. Então, ou pelo menos a gente tentava vender de tudo, né? E aí a gente tinha uma agência de turismo e você podia falar assim, eu quero uma passagem para Fortaleza, eu quero uma passagem para Natal, ou eu quero para Amsterdã, ou eu quero andar de camelo no deserto do Saara, Qualquer coisa dessas a gente tinha para vender. E a gente não focava em nada, a gente pensava assim, beleza, eu tenho o mundo inteiro para vender, é melhor vender o mundo do que vender um lugar só, né? Eu tenho mais chances de vender. E não é verdade. Quem tenta vender de tudo não vende nada. Depois de uns 2 anos a gente sacou isso. E que a agência continuava pequenininha, né, e tal. E aí, um dia, sei lá, minha mãe teve a ideia de falar assim, cara, vamos fechar um ônibus. A gente viu uns exemplos de um pessoal que estava ganhando dinheiro. Vamos fechar um ônibus e vamos fazer uma excursão pro Nordeste. Vamos para Fortaleza. Fortaleza é a minha cidade natal. Ela também tinha morado lá há muitos anos, ela conhecia muito bem. Então vamos chamar a galera para ir para Fortaleza, que a gente conhece bem. Eu acho que, na verdade, o que ela queria mesmo era dar um rolê lá em Fortaleza, e aí ela só arrumou foi uma desculpa para poder falar que ia com a viagem paga. Mas
Mas deu super certo, sabe? Assim, a gente, como a gente conhecia bem Fortaleza e a gente tinha muita paixão por aquilo lá, sabia do que estava falando, rapidinho a gente encheu um ônibus com 40 pessoas para ir para lá e deu uma grana. E depois a gente fez outro, e depois outro. E aí a gente sacou que não adiantava nada, então a gente tentava vender de tudo. A gente tinha que entender especificamente de um perfil de cliente, de qual que era a necessidade dele e qual que era o melhor produto, a melhor solução para ele. Nessa época estava surgindo muita gente indo para a Europa, principalmente daqui da região. Alguns iam para passear, mas muita gente ia para poder ficar lá para trabalhar mesmo. E existia uma demanda muito grande de viagens com quem conhecesse bem as regiões e com um preço legal, porque os pacotes para a Europa eram caros. Então a gente começou a fazer excursão, igual a gente fazia para o Nordeste, a gente começou a fazer excursão para a Europa. Aí já não era mais de ônibus, né? Não dava para chegar lá de ônibus, a gente já ia de avião, mas eu com 18 anos botava 80, 100 pessoas dentro de um grupo e a gente ia para a Europa. E eu era guia. E aí fazia Itália, França, Espanha. Então, dos meus 18 até quase os 25 anos de idade, eu tinha vezes que eu estava 2 a 3 vezes no mês em Paris, por exemplo. E foi bastante legal essa experiência, porque além de eu conhecer vários países, conhecer várias línguas, quebrou muito na minha cabeça aquela minha realidadezinha de subúrbio mesmo, de o mundo ser meio pequeno, né? Goiás não é exatamente o maior polo do país. Então eu já não tinha mais, com 18 para 20 anos, eu já não tinha mais aquela crença de limites, assim, sejam geográficos ou sejam financeiros. Eu não pensava, tipo, cara, esse é meu salário, é isso aqui que eu vou ficar fazendo o resto da vida. Com 20 anos eu já tinha sacado que, irmão, o que você quiser ir atrás, você pode ter, seja para comer num lugar massa, seja para. É só trabalhar. Então. E aí eu trabalhava pra caramba, né? Quando é verão lá na Europa, irmão, o sol nasce 5 da manhã e se põe às 11 horas da noite. Aí eu ia pra lá com uns grupos e os caras não me deixavam dormir. Eu passava louco lá, assim, uma semana, parecia que eu tinha cheirado cocaína, assim, porque eu não dormia, eu ficava com o olho esbugalhado lá, assim, vermelho. Mas quando a gente tem 18, 19, 20 anos também, o corpo aceita. O corpo aceita fazer essas coisas, né? E aí eu ganhava bastante dinheiro, assim, ganhava bastante dinheiro pra quem tem 20 anos, né, vai? Mas eu já tinha liberdade, assim, de fazer essas coisas. E aí eu comecei a sacar essas coisas financeiras, de produto e de um monte de coisa. Então eu não sonhava em ser corretor de imóveis, mas eu também não sonhava em ser guia. Se eu fosse falar assim, na época que eu sonhava alguma coisa, eu sonhava ser astronauta, mas depois as outras coisas foram todas, a vida foi acontecendo, nada foi exatamente planejado. Perfeito. Fábio, eu achei legal disso tudo que você falou. Primeiro quebrou os limites geográficos, depois os limites financeiros, mas antes de tudo isso, o que você quebrou foi o limite mental, né? Que é o que prende a gente, em primeiro lugar, de ficar se imaginando só na realidade que a gente está inserido. E eu acho que esse é o principal ponto do corretor de imóveis, não só do corretor de imóveis, das pessoas que querem ser grandes. Primeiro, ela tem que quebrar o paradigma de que ela não pode ser, para depois ela começar a tomar atitude, porque igual você estava falando, a gente fez uma call nessa semana, e você falou, cara, desde quando eu abri a minha imobiliária, desde quando eu comecei a ser corretor, eu já queria ser grande, então eu já pensava grande, já fui atrás de grandes negócios e tal, e eu achei isso muito legal, e vai muito de encontro com esse discurso, né, que você estava contando agora, e a vida foi meio que te mostrando, mas eu tenho certeza que você ralou pra caramba, igual você tava contando aí. Cara, o lance desses bloqueios mentais e tudo mais. Eu sei que é o maior papo coach isso, sim, né? Mas tu sabe que é verdade? Ultimamente, quando eu comecei a fazer isso aqui do Máquinas de Vendas, eu tinha o maior. Eu não vou mentir que eu tinha um certo preconceito com algumas coisas, porque todo mundo tira onda, né, com os coaches na internet e tudo mais, e eu tinha uma certa resistência a isso. Hoje não, hoje se você quiser me chamar de coach, tipo, top, e vamos lá, maior orgulho aí. Mas, e qual que é o primeiro lance?
eles estão certos nessas questões, não é só para vender livro e papo furado, não. De verdade, sua mão não vai onde você não acha que ela vai. Se você tem alguma coisa que você acha que tem um vidro aqui que você não consegue tocar, sua mão não vai lá, você nem tenta. Então, esse foi um elemento muito importante para mim, porque, cara, eu assim, quando eu era menino, eu tinha muita limitação, assim, do que eu acreditava que poderia ser possível para mim. Eu tinha já todos os privilégios do mundo, e eu tenho que reconhecer todos os privilégios que eu tenho. Eu tive uma excelente educação, eu tive uma família que, do nosso jeito, sempre foi bem estruturada, eu nunca tive grandes problemas assim em casa. Eu sou branco, eu tenho mais de 1,80 m, então, assim, eu já tinha vários elementos de privilégio que a sociedade iria me entregar depois. Mas naquela época eu não via isso. Eu não via porque eu, naquela época, era novo, então era um frango de 70 quilos, e aí todo mundo... Eu era magrelão ainda na época, e aí ninguém me dava muita moral. Eu tinha tido muita acne quando adolescente, então quando eu tinha assim, 18 anos, eu era mais feito que bater em mãe por conta de mistura, e aí as meninas não olhavam muito pra mim, eu ficava meio chateado com isso. E também... eu tinha crescido nos bairros lá na Conchichina e tudo mais, então assim, não tinha tido muita grana, então eu sempre achava meio que o mundo não era exatamente feito pra mim, o mundo era feito pra quem tinha grana, o mundo era feito pra outras pessoas. Eu tava ali, eu era mais aquela faixa da sociedade bucha de canhão, sabe? E aí, quando começou a rolar de eu começar a viajar e tudo mais, eu meio que saquei que se dane, cara. Se eu tiver dinheiro aqui nessa bagaça, eu faço do jeito que eu quero. Então, e lá fora... ninguém tá muito aí pra nada, assim, de visual, sabe? Tipo, cara, se eu acordar de manhã em Nova York, sair com uma melancia na cabeça, ninguém tá nem aí pra mim. Isso é uma coisa muito de Brasil. E aí eu me acostumei com esse lance de eu ter dois mundos, assim, parecia que eu havia ultrapassava um portal, assim, quando eu tava atravessando o oceano, que lá a gringa era muito diferente. E aí eu comecei muito a ficar com essa pegada de tipo, olha, não interessa, se eu tiver grana, se eu tiver fazendo uma atividade legal, alguma coisa que os clientes querem, o dinheiro sempre vai fluir, e enquanto o dinheiro fluir, eu vou conseguir estar bem posicionado e fazer as coisas que eu quero, e ninguém tá nem aí se eu tenho cara cheio de espinha, se eu não tenho, se eu sou novo, se eu não sou. E aí tudo começou a funcionar pra mim, sabe? Assim, de tipo, cara, dá pra ter as coisas, dá pra poder brincar, o mundo, a gente trabalha muito, mas o mundo tá aqui pra gente se divertir também, pra gente ser feliz. E aí, essa pegada mais, assim, de não ter limites e tudo mais, hoje, pra mim, é extremamente prazeroso, porque depois de um tempo, cara, quando a gente começa a ganhar dinheiro e começa a ter um relativo sucesso, é muito interessante, porque nos últimos anos eu tenho acompanhado várias pessoas, existe uma certa anestesia. Eu me lembro, sei lá, a primeira vez que eu vi a Torre Eiffel foi demais. A primeira vez que eu pude comer num bom restaurante, cara, foi muito legal, assim. Mas hoje em dia, sei lá, eu vou para um restaurante, pode ser um restaurante Michelin, que sei lá quanto é que vai dar conta. Eu não tô nem aí para quanto é que custa a conta, isso aí não é mais uma preocupação na minha vida. Mas também eu já não tenho mais aquele prazer todo, sabe? Não dá mais... sabe? É tipo, beleza, quarta-feira, se eu quiser ir pra qualquer restaurante, eu vou pra qualquer restaurante o dia que eu quiser, entendeu? E aí, com o tempo, vai perdendo aquelas emoções do início. E é meio coisa de ficar velho, sabe? E hoje eu tenho reencontrado muito esse olhar jovem, essa questão de experimentar pela primeira vez, às vezes não pelos meus olhos. E tem sido uma coisa muito massa, porque eu tenho experimentado pelos olhos dos outros. Do tipo, eu converso com muita gente. Isso aqui que a gente está fazendo agora, eu faço com muita frequência com corretores de imóveis. E atualmente, a gente tem um negócio que é a comunidade do corretor Máquina de Vendas. É um grupo de corretores fechado, e é a maior comunidade de corretores do Brasil hoje de alto desempenho. E lá na comunidade, a gente tem uma meta para a galera que é de chegar aos R$50 mil de comissão por mês. E quem chega nesse patamar é entrevistado por mim. Então a gente tem um monte de gente aí na briga, aí, que fica ali nos 20, 30, 40 conto, que é um número gigantesco já, mas não, eu não converso com quem está nesse patamar. A gente conversa em momentos de tirar dúvidas e tal, mas não em entrevista, né? Entrevista quem chegou nos 50 mil. E, cara, quando eu pego a galera que chegou nos 50 mil, esse é um número tão assim explosivo, disruptivo, muda tanto a vida do cara, porque
eventualmente eu converso com um cara, por exemplo, eu já conversei com um cara de Fortaleza, que ele era porteiro e ganhava R$1.300. E aí ele estruturou o processo dele, ele organizou as coisas que ele tinha que fazer, se focou num tipo de produto, fez lá o beabá que a gente ensina lá na comunidade, e ele chegou a R$67 mil em um mês. Meu, você sabe o que é chegar a R$67 mil um camarada que ganha 1.300? Assim, ele ainda me falava assim, você acha que eu saio da portaria? Eu falava, cara, tu fez quase 5 anos de salário. Você fez 5 anos de salário, meu irmão, em um mês, entendeu? Você tá com dúvida, vai. E aí... assim, e ele me falando do que a esposa dele estava planejando, de tudo. Até hoje ele está com um resultado muito alto ainda. Eu não vou dizer que chega a 50 mil todo santo mês, mas assim, a média anual dele deve estar aí entre 400 e 600 mil, assim, né, de comissão. Cara, é de outro mundo isso, de outro mundo na vida dele. E isso eu nunca tinha experimentado. Eu já passei por vários outros negócios, a gente pode conversar mais sobre isso, mas eu nunca tinha experimentado um treco, uma profissão, uma atividade que fosse tão forte, assim, um foguete tão forte para mudar a vida de alguém. Semana passada eu estava dando palestra numa imobiliária em Santos, e aí um corretor chegou em mim e falou assim, Fábio, você sabe o que é? O dono falou assim, você conhece a história do dono da imobiliária? Eu falei, não. Aí ele falou, esse cara, ele era garçom do Outback há 2 anos. E aí ele entrou para trabalhar na Lopes, se deu muito bem, vendeu pra caramba e montou a imobiliária dele aqui e tá faturando múltiplos milhões. O cara foi me buscar no aeroporto numa puta de uma Volvo e me mostrou o apartamento dele. E, cara, tá super bem lá em Santos. Um cara extremamente inteligente, extremamente estratégico. Mas era garçom do Outback, velho. Então, assim, olha a explosão na qualidade de vida, em tudo que ele pode fazer, no potencial dele. E o que é o mais legal? É que ele não vai sozinho arrancando dinheiro do mercado e só ele ficou rico. Ele arrasta, bicho, porque quando a gente tem resultado, a gente arrasta junto, sabe? E olha o que ele fez. Esse cara que veio falar comigo, ele falou assim, Fábio, eu também era garçom. Aí eu falei, do Outback? Ele, não, o Outback era meu sonho, eu era garçom daquele restaurante ali. Ele me mostrou pela janela, assim, tava numa janela de vidro, eu era garçom daquele restaurante ali. Aí eu falei, aí ele, e eu ganhava R$1.300, eu entrava tipo 2 horas da tarde, ficava até às 11 com o restaurante aberto, depois a gente ficava até 1 hora da manhã limpando o salão, que a gente tinha que limpar tudo, inclusive os banheiros, as coisas todas, antes de pegar e sair. Aí eu falei, ele foi, e um dia o dono da imobiliária que ele veio e veio almoçar lá e gostou do meu papo como garçom e falou, olha, eu também fui garçom e eu quero te convidar para fazer algo que vai mudar a sua vida, que era ser corretor. E ele aceitou e entrou. No primeiro ano dele, que foi ano passado, 2021, ele fez R$380 mil de comissão num ano. Ele foi o terceiro colocado lá da imobiliária. Você imagina alguém que ganha R$1.300, ou seja, que ganha R$15 mil por ano, passar de 15 mil para 380 mil? O que faz na vida dele? Ele falou, Fábio, eu mobilei minha casa, eu comprei um bom carro, eu entrei com um monte de plano, a gente teve outro filho, e não sei o quê. E aí eu falei, e esse ano? Ele falou, não, esse ano eu devo chegar aos 600 mil de comissão. Essa é a meta, a gente está correndo atrás aqui, que é os 50 mil por mês. Então, olha só, o cara consegue pegar e sair de garçom, R$1.300 para 380 mil, entrar um ano planejando, não, esse ano eu vou ganhar 600, ou sei lá qual que é o número dele, talvez ano que vem ele vai falar assim, esse ano eu quero ganhar 1 milhão. É isso, começa na cabeça do cara. Eu tenho certeza que no primeiro mês ele nem esses números pareciam uma coisa de outro planeta. E aí, de onde vem essa potência toda no mercado imobiliário? Ela vem do risco. E ela vem do fato de que, pô, Fábio, mas eu tô vendo tanta gente falando que não tá vendendo nada, que tá passando meses sem vender, que o mercado tá super difícil, que tem porteiro, que tem que o Cresce não faz nada, que, enfim, todos aqueles mimimi que a gente escuta o dia inteiro dentro do mercado imobiliário. E beleza, mas esse é o lance. Esse é o lance. Se você quiser ser, por exemplo, um motorista de Uber de outro mundo, cara, não tem o que você possa fazer. Você vai, assim, não tem como ser top, entendeu? Todo mundo lá vai ser mais ou menos, porque não tem espaço naquele mecanismo para você ser um cara incrível.
Você não vai conseguir pegar e viabilizar de ter 10 carros e fazer isso e fazer aquilo. Tipo, a conta não fecha para fazer isso. Por quê? Porque o risco é baixo. Como o risco é baixo, todo mundo é meio que igual, todo mundo vende hora. Nós, corretores, nós imobiliaristas, que é o meu caso, que eu sou dono aqui da imobiliária, ou a gente que está no mercado imobiliário, a gente tem um potencial muito grande para não vender hora. E não vender hora é a melhor coisa que tem no mundo. Porque aí, por mais que eu tenha o risco de não ganhar nada, eu tenho o potencial e a chance de ganhar muito. E isso é lindo. Então, quando eu vejo gente, às vezes, falando assim, não, tem que fazer umas regras aqui para o mercado imobiliário, tem que ter um valor para ir fazer visita, tem que ter não sei o quê, eu falo, gente, alguém manda pegar e tapar a boca desse infeliz aí e some, amarra ele e joga lá no quartinho dos fundos. Porque, cara, eu não quero igualdade nesse mercado. Eu não quero. Aí você fala, pô, Fábio, você não acha que é melhor as pessoas, não é mais justo as pessoas ganharem igual? Cara, vai fazer outra coisa. Sério, tá me vendo aqui, ó. Você acha que tem que todo mundo ganhar igual? Você quer ganhar 2, 3 mil reais? Brother, vai trabalhar de Uber, entendeu? Some, deixa dinheiro pra gente, entendeu? Eu quero um mercado que seja desigual. Por quê? Porque ele vai testar as pessoas. Os caras que são mais ou menos, vai ficar lá roendo a unha aí 6 meses, vai desistir e vai embora, mas os caras que são top, eles podem ser, inclusive, garçons, vai. Eles descobrem um lugar onde é uma mina de ouro, onde dá para ganhar um dinheiro que em nenhuma outra profissão no Brasil dá para fazer isso. Dá se você for, sei lá, médico, delegado, mas para poder você ser médico, você tem que vir de família rica, você tem que estudar 7 anos, você tem que fazer um monte de coisa. Garçom, no Brasil, para poder explodir, ou ele acerta a mão para ser comerciante de alguma coisa, ou ele vai ser corretor. Não tem muito espaço fora disso. Perfeito. E aí, Fábio, eu queria voltar um pouquinho na sua história, porque assim, eu sei que a comunidade, a sua comunidade, a comunidade do Máquina de Vendas é muito grande, mas e o Fábio? Como o Fábio entrou no mercado imobiliário? Hoje eu quero fazer você ter o olhar do Fábio pelo Fábio mesmo, não no olhar de outras pessoas. Óbvio que eu quero falar sobre o mercado imobiliário, mas eu quero saber como que foi que o mercado imobiliário entrou na sua vida. Na verdade, assim, eu sempre conto pedaços da minha vida em tudo que eu falo, né? Uhum. Mas é um treinamento que a gente já tem, né? As histórias nunca são sobre mim. Sim. Então, eu já tenho o cacuete de sempre pegar e... Se você me perguntar alguma coisa, eu vou falar 2 minutinhos de mim e eu vou começar a contar a história dos outros, porque é o que a gente aprende, né? Que, cara, não é sobre... Quando você gera conteúdo, não é sobre você, é sempre sobre o outro, né? Mas, beleza, vamos lá. Eu disse que eu comecei com o turismo, a gente teve essa agência de turismo e eu tive a felicidade da gente montar uma operadora. Operador é o quê? Operador é o cara que monta um pacote, que faz a viagem e tudo mais. Então a agência de turismo ela vende e a operadora monta os pacotes. Então a gente tinha os dois. A gente tinha a parte de vendas, a agência de turismo, e tínhamos a operadora de turismo, que era quem montava os grupos, os pacotes, etc. e tal. Essa empresa cresceu, a gente teve várias unidades aqui na cidade e tal. E em 2008 veio uma crise muito forte lá nos Estados Unidos, aquela do subprime e não sei o quê. E essa crise do subprime, ela trouxe desemprego nos Estados Unidos, mas ela também trouxe um pouco de arroxo econômico na Europa. E a gente, nesse período, a gente tinha, sei lá, 85% das nossas vendas eram para a Europa. A gente conhecia muito bem o produto, mas a gente estava extremamente concentrado. Dava dinheiro pra caralho, entendeu? Então a gente foi indo, entendeu? Eu tinha que escolher, assim, cara, eu vou fazer não sei o que pro Nordeste ou faço pra Europa? O da Europa dava 3 vezes mais, entendeu? Então foi uma coisa que a gente foi deixando acontecer, deixando rolar. Só que quando veio essa crise, as vendas simplesmente despencaram. A gente caiu, assim, tipo, 70% do faturamento em 3 meses, vai. E aí tinha uma pancada de funcionário, um monte de gente, a gente começou a enxugar, mas mesmo assim ainda era muita coisa, e eu comecei a procurar outras soluções, né? Falei assim, tenho que achar um jeito de salvar essa empresa. Eu era jovem também, e achava que qualquer coisa que eu fizesse ia dar certo. E aí eu comecei a estudar e eu vi que a galera estava falando muito sobre participar dos leilões para poder fazer licitações, para poder vender para o governo. E aí eu entrei em algumas licitações e ganhei vários contratos para poder fornecer passagens para o governo federal, principalmente para a Polícia Federal de vários estados. E, cara, quando eu ganhei, demorou uns 3 meses para descobrir que eu tinha me lascado. Porque para poder ganhar dinheiro vendendo para o governo, as margens são muito apertadas, você tem que saber os esquemas.
E eu não sabia os esquemas, e eu morria de medo também, que eu não ia fazer esquema com a Polícia Federal, que esse povo ia me prender. Então... Toma cuidado. Não, tu é doido. Não, cara, esse negócio é jogo de carta marcada. Aí depois eu fui ver, né? Ah, não, tem um cara que ganha sempre, mas ele entra na concorrência lá no leilão pra ganhar nada e ele ganha depois, porque tem uns esqueminha que ele aprova lá dentro do órgão, enfim. Então, tudo tem esquema. E aí, eu não sabia os esquemas e rodei. Enfim... os contratos, eles eram assim, eles me exigiam muito, mas o pagamento, eles pagavam, mas eles pagavam quando eles estavam afim. Só que eu tinha feito contratos grandes, então, tipo, eu precisava ter alguns milhões de giro e eu não tinha esses milhões todos de giro. Então, quando no segundo, terceiro mês aí que os caras mandaram a prega em mim aí, me pedindo para emitir 3 milhões de passagem e não me pagando no dia que tinha que me pagar, enrolando aí para me pagar, eu quebrei. E aí a gente quebrei, eu nunca tinha devido nada na vida e quebrei rápido, assim, tipo, abri um buraco de 2 milhões no caixa e não tinha como tampar. Eu vi que não ia conseguir cumprir mais os contratos e aí eu só selecionei quem eu ia pagar. Eu falei assim, cara, eu não vou deixar de pagar funcionário, eu não vou deixar de pagar fornecedor aqui da minha região e tal. Escolhi quem ia pagar e quem eu não consegui, deixei quebrar para os contratos que eu tinha com eles e tal. As multas eram pesadas demais. Então, teve um momento que eu tive que falar, então, que venham as multas, que venham as coisas, porque eu não vou conseguir terminar o ano. E pra mim foi, assim, emocionalmente, cara, foi um tiro, assim, tipo, mais de 10 anos da minha vida, tudo que eu já tinha feito profissionalmente, tudo ruiu em poucos meses. Eu nunca tinha devido 10 centavos, e de repente eu tava com uma dívida milionária no banco, e pra mim foi assim, muito, muito pesado. Nessa época faltou grana mesmo, assim, eu já não tinha mais como pagar minhas contas, eu já estava casado e já tinha minha casa e tal. Falei, puta, eu vou perder minha casa, minha mulher, vou perder tudo porque errei na empresa. E a empresa, eu tinha construído cada parafuso dela. Cada loja, cada parafuso eu que tinha montado. Então eu tinha muito amor, assim, parecia que eu estava perdendo, sei lá, um filho. E apesar de que foi muito duro esse período, foi muito importante para mim, depois no amadurecimento como empresário, de entender, primeira coisa, cara, a empresa não é minha filha. Nem é minha vida, entendeu? Porque se a gente falar, a minha empresa é minha vida, o meu trabalho é minha vida, significa que eventualmente quando ela não vai bem, sua vida acabou, entendeu? E não pode ser assim. E a outra coisa que não é minha filha também não, porque minha filha eu quero criar o resto da minha vida, e empresa eu vendo. Hoje eu entro em qualquer negócio já com esse olhar de que eu tenho uma entrada e eu sempre tenho que ter um plano de saída, eu sempre tenho que ter um plano B, eu sempre tenho que ter caixa para poder aguentar crises grandes, como aconteceu nessa época. Isso deu uma engrossada no meu couro muito grande. E como eu até procurei emprego, assim, sabe? Tipo, quase que eu fui gerente do Itaú uma época aí. Me fizeram um convite e eu me lembro que na época era um salário, sei lá, de uns 6 mil reais. Mas, cara, minhas despesas eram 6 mil reais naquela época. Então eu olhei assim e falei, Jesus, todo mês lá na minha conta, que coisa mais linda. Eu vou ter férias, 13º. Eu nunca tinha visto isso na vida, só que tinha pagado, né? Então, fiquei tentado. Mas a gente tinha encerrado, eu tinha fechado a operação de turismo, demitido todo mundo, mas pago todo mundo e tal, e tinha que recomeçar. E eu estava com muito pouco dinheiro. Naquela época tinha surgido em 2009 uma legislação que permitia a operação de casas de câmbio por quem não era banco. Então, sabe essas casas de câmbio que surgiu no shopping? Aquelas lojinhas de trocar dinheiro e tal? Não existia isso no Brasil antes. O câmbio, ele ou era feito no banco, tipo o Banco do Brasil, você ia lá e pegava a fila para poder trocar dinheiro, ou você ia num cara lá no centro da cidade, um turco, um libanês lá, num escritório super esquisito, com 2 segurança na porta lá, bem estranho, os doleiros, sabe? E aí, cara... Só que como eu fazia operação para a Europa, né, durante muitos anos, eu conhecia os doleiros, tudinho, entendeu? Eu conhecia todo mundo que vendia dólar, euro aqui da minha cidade. E como é que funciona o esquema do Brasil inteiro, na verdade, assim. Por que tem muito árabe, por que tem muito turco, libanês e essa galera toda? E aprendi a gostar deles, da comunidade, e a fazer negócio também. Eles têm muito um lance de, vem cá, vamos fazer negocinho.
E aí eu sempre estava lá fazendo um negocinho com eles. Quando saiu a legislação, que o governo liberou isso, eu me lembro que um amigo me mandou, Fábio, saiu hoje no Diário Oficial. No dia seguinte eu estava correndo atrás de uma corretora de câmbio para poder abrir uma operação. Então, assim, aí foi uma lição que eu aprendi muito grande. Nos negócios, time é um elemento fundamental. Quem está de olho no que está acontecendo e tal, bebe água limpa, vê as oportunidades e entra primeiro. Então, desde então, eu nunca parei de olhar tudo. Assim, hoje, um dos grandes elementos que eu faço aqui dentro do trabalho é buscar oportunidade. É ficar de olhando qual que é o próximo lance, qual que é a próxima coisa massa que vai estar acontecendo, porque entrar cedo faz diferença. E eu entrei cedo lá no câmbio. Então, quando liberaram isso, eu liguei para uma corretora e eles não sabiam que eu estava quebrado, eu não contei para eles também. Então, eu só mostrei para eles o histórico da outra empresa. Eu falei, cara, eu tenho uma operação de turismo gigantesca que tem X lojas. Nesse momento, eu encerrei a operação delas, mas tenho muita experiência. Bora fazer? E aí, botei uma roupa bonita, fui para São Paulo e fui fechar com os caras e eles aceitaram. E aí eu fui buscar um lugar para montar um shopping, né? Aí eu fui no shopping, tipo, o melhor shopping aqui da minha cidade. Pá! Não tenho dinheiro para você. Eles nem me deram bola e eu também não tinha grana para montar lá. Aí eu fui no segundo shopping melhor da cidade, mesma coisa. Aí eu já tava indo pro 10º shopping, assim, da cidade, sabe? Vendo o que eu conseguia. E aí eu não tinha grana para poder entrar nesses lugares, assim, sei lá, precisava de R$1 milhão, uma luva de 500 mil, alguma coisa assim. E eu não tava com essa grana na época. Na verdade, eu tava quebrado. E aí eu fui num. Aí em São Paulo tem um negócio chamado Poupa Tempo, né? Que é aquelas coisas do governo, que você vai lá tirar carteira de motorista, não sei o que e tal. Aqui em Goiás chama VaptVupt. E eu fui num shoppingzinho popular, no centro da cidade, chamava Banana Shopping. Bem trash mesmo, assim, sabe? E aí tinha uma unidade lá do Poupa Tempo, chama do VaptVupt daqui. E lá tinha uma unidade da Polícia Federal que tirava passaporte. E aí eu já tinha a manha, né, cara? Quem tira passaporte vai viajar pra fora. Quem vai viajar pra fora tem que comprar dólar e euro, porque na época era assim que funcionava. Aí eu falei, então eu quero montar na porta dessa jossa, porque aí todo mundo que tá pra tirar passaporte da cidade vai me ver. E aí eu cheguei na porta lá do lugar, era um corredorzinho pequeno, mas tinha tipo um buraco no canto, assim, do lado do elevador. E aí eu falei, eu tinha ido para Buenos Aires uns tempos antes e tinha visto umas casa de câmbio lá pequenininha, enfiada embaixo da escada rolante, sabe, e tal. Eu falei, cara, eu acho que cabe aqui. Fui lá falar com a direção do shopping, falei, cara, o que é aquele buraco? Ele falou, não, a gente tinha planejado botar 3 caixas eletrônicos lá. Eu falei, pois mas não tem caixa eletrônico. Aí ele, o que você quer? Eu falei, quero montar a casa de câmbio. Aí eles falaram, me dá um dia para pensar. Aí eu, tá bom. Aí no dia seguinte eles me ligam, tá autorizado, você pode fazer. Mas é o seguinte, a gente gostou tanto da ideia que se você não assinar o contrato hoje também, a gente vai assinar com outro, porque já tem outro cara procurando a gente. E você tem que dar uma luva pra gente de R$10 mil e pagar mais R$50 mil de luva parcelado. Cara, eu tinha cravado R$10 mil na mão naquele dia. Assim, era todo o dinheiro que eu tinha. Aí eu falei assim, eu olhei assim, toma. Eu fui lá, entreguei pra eles. E não, ainda tinha que entregar com a cara de tipo assim, isso é terça-feira, vai. Isso é dia de pinga. Tá tranquilo. Tá tranquilo, né, e tal. Aí eles, na verdade, eles não tinham me parcelado, eles tinham me pedido 60 mil, sendo 10 agora e 50, tipo, em 2 meses. Aí eu só falei pra eles, não, cara, olha, só pra gente melhorar o fluxo de caixa aqui da empresa, divide em 12 isso aí pra mim. Entendeu? Aí eles, tá bom, vou botar um boleto aí pra você de 12 vezes. Eu falei, tá, valeu, obrigado, é só pra facilitar aqui um pouquinho, o pessoal de São Paulo tava me perguntando, deu um caô qualquer lá, e aí fui. Beleza, eu podia entrar. Eu tinha um pouquinho de dinheiro guardado de custódia, que é o que a gente usa pra fazer o giro, mas nada, meu irmão, nada, não tinha pra pagar a conta do mês, a luz de casa já, porque eu tinha entregado os R$10 mil que eu tinha lá pra eles. Só que eu tinha que construir a loja. E aí o que eu fiz? Eu peguei os cartões de crédito, tudo que eu tinha, na época ainda tinha crédito nos cartões, e fui para essas lojas de material de construção, esses tracos, para comprar tudo que eu precisava para montar. Mas eu não tinha grana na mão de obra. Então, porque eu precisava de pedreiro, de não sei o que, para me ajudar a construir as coisas.
E aí eu procurei um pedreiro que era da época que eu tava com grana, que eu montei as lojas de turismo, e falei pra ele, irmão, eu tô precisando disso aqui, só que eu não tenho grana pra te pagar agora. Se você aceitar cartão de crédito, beleza. Ele, não aceito, né? Eu falei, mas eu te pago em 4 vezes aí, eu nunca devi ninguém, não vai ser o primeiro, só que eu tô ferrado aqui. E ele topou. Então, assim, foi a segunda grande lição que eu aprendi. Sempre se cerque de pessoas boas, pessoas que vão te ajudar em tempos bons e tempos ruins. E sempre ajude essas pessoas, porque um dia elas podem ser um anjo na sua vida. E esse cara foi um anjo da minha vida, sabe? Ele me deu a mão na hora que eu precisava. E aí ele topou vir trabalhar comigo para montar a loja. Só que ele me falou assim, Fábio, eu até consigo fazer para você em 4 vezes. Só que eu preciso de um servente de pedreiro para me ajudar. E servente de pedreiro, cara, ele é fudido de dinheiro. Ele precisa de dinheiro todo dia. Eu pago ele diária. Não tem nem como eu pagar na semana. Tem que pagar diária pra ele, porque senão ele não dá conta. Ele precisa do dinheiro do dia pra comer. E eu falei, ferrou, irmão, porque eu não tenho dinheiro pra servente de pedreiro aqui não, entendeu? Aí eu falei, mas não serviu não? Aí ele falou, Fábio, tu sabe bater massa de cimento? Eu falei, cara, saber eu não sei, mas... Eu aprendo, rapaz. Mas eu aprendo, né? Aí eu passei um mês lá com ele, cara, e aí eu fiz reboco com ele, eu fiz os tracos tudo lá. Ao mesmo tempo de dia eu saía correndo com o meu carro lá, e tudo no cartão de crédito, meu irmão, tudo no cartão de crédito. Tipo, eu tenho que botar, nessas operações a gente tem que usar blindagem. E aí eu peguei as especificações das empresas de blindagem, a empresa de blindagem me cobrava, sei lá, 100 mil reais pra fazer uma loja dessa. E aí eu não tinha 100 mil. Então, o que eu fiz? Eu peguei a especificação da empresa de blindagem. Usa aço viscoelástico X milímetros. Aí eu corria lá na indústria e falava assim, cara, eu preciso de uma chapa de aço viscoelástico de X milímetros, entendeu? E eu vou fazer do meu jeito aí esse treco. E aí eu consegui comprar tudo no cartão pra gente poder montar os vidros à prova de bala, tudo, enfim. Faltando um dia pra abrir, um dia antes de abrir, a loja já estava montadinha, pequenininha, cara. A loja tinha 8 metros quadrados. 3 pro cliente e 5 pra gente. 2 guichezinhos. Aí faltando um dia para abrir, a gente já tava botando os adesivos e tirando os papéis da frente lá e tal. E eu tava assim, né? Travado, com o cu na mão, porque se aquilo desse errado... certo que eu preciso pagar. Meu irmão, você não tá entendendo. Eu tinha me endividado mais, entendeu? A outra empresa tinha quebrado e essa era a última ficha que eu tinha para poder pegar e apostar. E eu tinha negado o emprego lá de gerente do Itaú. Entendeu? Então, cara, ou dava certo ou dava certo. Se desse errado, eu tava lascado. E aí, eu lembro que um dia antes de abrir, a gente tava tirando os plásticos todo sujo lá na frente, e aí passou as funcionárias do VaptVupt saindo, né, no final do expediente, às 10 horas da noite, e ela me perguntou, o que vai ser aí? Eu falei, casa de câmbio. Aí ela falou, mas aqui? Aí eu falei, porque aqui tem a Polícia Federal e tal. Aí ela falou assim, hello, nunca vai dar certo isso aqui. Isso é um shopping de pobre. Pobre não compra dólar, não compra euro. Isso aí não vai dar certo. Nossa. Entrou no elevador e foi embora. Meu irmão, você precisava, aquela motivação legal. Meu irmão, eu voltei pra casa, eu chorei tanto. Não, de verdade, eu não tenho vergonha de falar não, chorei, brother. E minha esposa tava junto comigo, e ela falou, não, amor, esquece isso. Essas pessoas vão morrer ganhando esse salarinho merda lá e falando besteira. E aí a gente abriu a loja no dia seguinte, e eu trabalhei feito cão. Mas o cão. Eu não tinha dinheiro pra poder pagar carro forte, cara. Eu vivia com dinheiro enfiado na cueca, andando de um lado pro outro da cidade pra poder fazer as operações. Eu não tinha dinheiro pro giro. Então, assim, eu botava 2 mil reais, 5 mil reais, o cara falava assim, eu quero X mil dólares, só um minuto. Eu corria no banco, pagava, ligava pra operadora, eles liberavam pra mim, eu corria na onde tinha um cofre, um deles lá, buscava e voltava. Fiquei 6 meses fazendo isso. 6 meses depois, eu tinha 150 mil reais no giro, comprei um carro importado, fui pra Disney. Do jeito que eu caí, eu era igual uma bola de vôlei. Eu quiquei. Da mesma velocidade que eu desci, eu subi. Um ano depois eu estava abrindo a segunda loja, depois a terceira, depois a quarta. Foi a primeira vez que eu virei milionário. Foi a primeira vez que meu patrimônio pessoal passou de R$1 milhão em 3 anos. Eu comprei um apartamento de mais de R$1 milhão. Todos os anos eu viajava 2 vezes por ano para fora do país. Canadá, Estados Unidos, e agora era para dar rolê, não era mais para levar grupo. Eu fui para 2013, eu fui para São Francisco, chegando de limousine, num dos hotéis mais caros do mundo. Cara, eu fazia o que eu queria. E de novo, não é que eu fazia o que queria porque playboy de sorte. Eu trabalhava para chuchu e entendi que tudo que acontecia de bom ou de ruim comigo era responsabilidade minha. Não dava para ficar jogando nas costas dos outros, entendeu?
E aí foi muito legal. Só que, ao mesmo tempo, nessa operação, eu tinha muito a consciência, já depois da experiência que eu tive com a outra empresa, de que, cara, hoje tá bom, pode ser que amanhã não esteja tão bom assim, né? Então a gente tem que ficar reavaliando as coisas o tempo inteiro. E chegou um determinado momento ali, 2014, depois da Copa, que o governo começou a mudar muito a regra do jogo, sabe? Começou a mexer nos impostos e eu comecei a olhar e falei assim, se der uma outra crise, ou se esse treco aqui não estiver bem estruturado, eu vou rodar. E aí eu comecei a procurar gente para comprar a operação. E eu tive a felicidade de ter construído bons relacionamentos e eu já sabia que tinha que pagar comissão. Então, o cliente idiota que fica hoje brigando pela nossa comissão, eu não consigo entender isso, porque eu, na verdade, paguei grandes comissões a vida inteira. Então eu virei pra galera e falei assim, pessoal, seguinte, quem conseguir cliente para comprar essa jossa minha aí, eu dou 10%. E não precisa nem vender, você só precisa me indicar a pessoa que vai comprar. O resto deixa comigo. E aí foi o que aconteceu. Galera querendo ganhar dinheiro, todo mundo pegou o caderninho de telefone e ligou para todo mundo aí. Até que me apresentaram um fundo de investimento de Singapura e a gente acabou fechando primeiro uma loja, depois vendi todas. E eu ganhei muito dinheiro, eu saí capitalizado, saí com muita experiência, saí com muito contato e aí eu queria novos negócios. E nessa de novos negócios para empreender me surgiram duas grandes oportunidades. Uma primeira, meu sogro, ele era dono de uma das maiores imobiliárias da minha região. Ele tinha 200 corretores, trabalhava com lançamento e era muito grande. Só o prédio da imobiliária deles valia 12 milhões de reais na época. Nossa. E num dos melhores endereços e tal, um negócio monstruoso. E ele tava de saco cheio já da empresa lá, dos sócios e de tudo mais, ele tava querendo sair fora. E eu tinha visto ele ganhando muito dinheiro há muito tempo. Então, durante anos, eu ia para plantão de vendas, eu ia para um monte de coisa, de stand e tal, e eu ficava olhando assim, eu falava, cara, corretor é máquina de ganhar dinheiro. Esse treco é bom, entendeu? E eu sempre falava para ele, um dia eu entro. E aí, em 2015, surgiu a oportunidade. Ele pegou e falou, olha, eu tô querendo sair, e eu falei, e eu já saí do outro, eu tô vendendo a minha operação. Então, eu abri um pequeno escritório. A gente tinha que já com o nome da imobiliária que nós temos hoje, Aurum, e eu comecei lá no escritorinho de 8 metros quadrados. Eu já tinha capital na época, já dava pra gente montar um negócio, sei lá, cada um botar R$1 milhão na operação e rodar, mas a gente não quis fazer isso. Primeiro porque eu achava que podia ser que eu tinha que testar se ia dar certo eu e ele trabalhando, né? Vai que eu me matava com ele, assim, tipo, de brigar. Uhum. Então, aí eu escolhi não comprar nem uma cadeira. Falei, cara, eu não vou comprar nem a cadeira, porque se eu tiver que vender esse treco daqui a 6 meses, eu vou comprar de 1.000 e vender por R$50 a cada cadeira dessas. Então, eu quero testar primeiro isso. Aí eu fui para um coworking, aluguei uma sala lá dentro, que já tinha assim, as mesas, as cadeiras, tinha tudo, e se eu precisasse no dia seguinte desistir, dava para eu desistir disso. E enfim, e aí eu comecei a imobiliária. Eu tinha uma ajuda muito grande, eu não posso mentir. Eu tinha muita experiência já de negócios, eu já tinha experiência de fluxo de caixa, eu tinha experiência de marketing, mas eu não tinha experiência no mercado imobiliário. Eu não conhecia as pessoas todas. Isso o meu sócio, ele preenchia, porque ele conhecia todos os incorporadores da cidade, e todas as vezes no início que eu falei, eu preciso de corretores, eu só precisava ligar para ele e falar assim, eu preciso de 4 pessoas. Então ele falava, peraí. Ele pegava a agenda de telefone dele e falava, esse cara aqui é muito bom, já trabalhou comigo, esse aqui também, eu vou pedir para ele conversar contigo aí. E aí a gente montava a equipe com muita facilidade. E aí eu não tenho vergonha de falar isso não, sabe? Porque muita gente fala, pô, Fábio, mas aí foi fácil. Eu falo, cara, nunca teve nada fácil, mas eu não vou chutar as vantagens que eu tenho na vida, óbvio, né? Eu tinha essa vantagem, eu usava. Então a gente começou a crescer. Nessa mesma época, eu também estava investindo em uma outra operação, uma operação de saúde. Eu abri uma clínica médica, essa daí a gente botou uns milhõezinhos. E a minha ideia era montar 10 delas. Então eu queria ter... Por quê? Eu não queria estar só na imobiliária. Eu tinha medo de ficar num segmento só.
do mesmo jeito que a gente tinha ficado com turismo, né? E aí eu fiquei, cara, se eu ficar num segmento só vai dar ruim aqui, eu quero ficar em mais de um segmento. E aí eu falei, pô, saúde, a galera precisa de saúde o resto da vida. Moradia, todo mundo precisa morar o resto da vida. Esses daí estão top. Porque o do câmbio, ele era assim, trocar dólar é meio secundário, né? Assim, Sim. Se der uma crise, todo mundo para de comprar dólar, né? Ninguém vai pra Disney. E o turismo também, né? Primeira coisa que deu um arroxo, todo mundo para de viajar. Agora, quero ver parar de morar. Quero ver parar de ir no médico. Esses aí não tem como parar de ir. Então, eu queria negócios assim, que não dava pro cara parar de ir, né? Coisas perenes, vamos dizer assim. Coisas mais perenes. Então, e puta, 2 grandes segmentos, né? E aí eu comecei a investir, então, na clínica médica, a gente abriu a primeira operação, mas lá eu errei os sócios. E aí acabou que depois de 1 ano e pouco de operação, eu queria abrir 10 unidades, os caras estavam segurando para poder abrir a segunda, e eu falei, não, irmão, obrigado, mas boi preto anda com boi preto. Eu preciso de quem tá com velocidade, com quem quer fazer expansão, com quem tem o mesmo ritmo que eu. Vocês não querem isso daí, para mim tá tudo bem, mas eu vou vender minha parte. E a imobiliária tava crescendo. Também para mim era fácil, né? Porque eu podia virar e falar assim, obrigado de nada, vou ali com os corretores, que os corretores estão dando grana, tá top. A gente estava fazendo expansão aqui da imobiliária, e aí meu sócio finalmente terminou o relacionamento que ele tinha da outra empresa, as coisas que ele estava fazendo, a venda lá da parte dele, e aí ele pôde entrar na operação do dia a dia. E aí, quando ele entrou, foi que o negócio deu uma esticada maior, porque ele conseguia fazer a parte de negociação, ele conseguia estar junto com os corretores o tempo inteiro, a gente colocou muito produto para dentro, e a empresa foi crescendo muito bem. Então, 2015 a gente começou pequenininho, 2016 foi legal, 2017 crescemos bem, chegamos aí a tipo 20 corretores, mudamos para um escritório maior. E 2018, quando começou 2018, eu tava doido para estudar mais, tinha umas coisas acontecendo de marketing e de mais uma pancada de coisa aí, e aí eu pedi licença, falei, cara, eu vou para os Estados Unidos. E eu fui passar 1 ano lá. Fui estudar, fui para Miami e fui conhecer as imobiliárias grandes, o pessoal que mexia com alto padrão, como é que era o ritmo do cenário imobiliário americano. E aí, tipo, tirei um sabático lá para estudar, levei a família e fiquei lá. E uma das coisas que eu vi lá nos Estados Unidos, 2 coisas me marcaram muito. O primeiro foi 3 coisas, vai. A primeira coisa foi, lá não é tudo perfeito, igual a gente imagina, então nem o mercado imobiliário é perfeito, a gente fica achando, porque lá nos Estados Unidos todo mundo é justo, e se abraça, e dança uma ciranda, e a regra, e todo mundo respeita o captador, e respeita o outro, e cara, lá todo mundo, sei lá, abraça a árvore junto e tudo é perfeito. E, cara, não é assim não. Lá tem phishing. Sabe esse negócio de ficar botando imóvel com um preço que não tem e que você não tem a captação? Eles fazem isso pra caramba. Eles fazem isso pra caramba lá. Principalmente em cidade grande. Cidade pequenininha não, mas cidade grande, assim, tipo Miami, tem um monte. O corretor furar o olho do outro, ixi, só terça-feira, o que mais tem? Cara, não, e outra, pra vender apartamento de 10 milhões de dólares, 15 milhões de dólares no edifício Porsche, não sei o quê. Irmão, se puder, tipo, tem umas histórias cabulosas, assim, de um bater no carro do outro pra não deixar o outro chegar na visita, sabe? Pegar a mulher do outro de propósito, só de sacanagem mesmo pra poder... Irmão, eu vi tanta história lá que eu falei, pelo amor de Deus, é bagunçado igual lá com a gente. A única... tem umas coisas que são mais organizadas, assim, tipo, lá tem um cadastro único de imóvel, então isso tem assim... várias coisas que são mais organizadas, estruturadas que o nosso. Mas também não é esse paraíso todo. Continua sendo seres humanos, vamos dizer assim. Né? Isso, é mexer com gente. A natureza do negócio é a mesma, é mexer com gente. E o cliente americano, ele vê valor no corretor e não sei o quê. Não é nada, gente. Mesma coisa, entendeu? Quem é bom, quem é top, lá se destaca. Quem não é, briga. E outra coisa que também me pareceu lá foi assim, o cenário americano, a concorrência é muito grande. Cara, lá é muito bom de serviço. Os serviços são muito bons lá. Se a gente atender igual atende no Brasil, não dura uma semana. Então, o nível de exigência por parte do cliente é gigantesco, assim, sabe? De horário, de disciplina, de captação, de mais um monte de coisa. É muito concorrido mesmo. E
E eles vivem num lugar que, assim, eu vivia num lugar muito, muito rico, assim, sabe? Eu me mudei e falei, cara, já que eu tô indo pra essa porcaria, eu vou pras cabeças também, entendeu? Eu mudei lá pra onde os ricos moram. Tipo, onde eu morava tinha um monte de barco em volta, do lado de um campo de golfe. Sei lá, pagava $2.000 por mês só pra minha filha ir pro daycare, pra creche. Então, era tudo muito bonito. Cara, lindo, assim. Parecia que eu tinha entrado num sonho. E depressivo também, ao mesmo tempo. Eu cheguei lá com uns 3 meses, eu queria cortar os pulsos, assim, que eu não aguentava mais, que eu queria trabalhar, que eu queria fazer as coisas. Eu tava estudando, mas não na operação do dia a dia, né? E aí eu vi que, irmão, como é bom aquela baguncinha nossa do Brasil, sabe? Fiquei com saudade de político safado, fiquei com saudade de motoqueiro, fiquei com saudade de vucu-vucu no final de semana, comer picanha com a galera, um monte de coisa, assim. Calor humano. Né, muito, muito, muito. Apesar que eu tinha muita gente, eu conhecia muito brasileiro lá. Uma coisa que foi legal lá, eu conheci um monte de bilionário. Eu nunca tinha conhecido um bilionário na minha vida. Assim, tipo, oi, tudo bem? Sou bilionário. Nunca tinha visto um. Aí, pra mim, eu só via na televisão. E eu conheci alguns, e brasileiros, inclusive. Porque eles estudavam na mesma escola de inglês que minha esposa. E aí, e eu vi todo mundo lá, inclusive dono de incorporadora grande, sabe? E tal, herdeiro. E eu vi os caras assim, meio, todo mundo parecido, assim. Tudo bem que eles podiam gastar, eles tomavam uns vinhos de $10.000, e eu não tinha grana pra isso, mas agora o resto, todo mundo meio igual. Todo mundo tava atrás de segurança, todo mundo tava atrás de fazer negócio, todo mundo tava entendendo o cenário americano. Então, quebrou muito daqueles limites na minha cabeça, assim, de falar, esse cara é especial. Especial nada, mesma coisa, tomava cerveja com a gente igual. O que ele tinha feito era acertar o time, ou o pai tinha acertado o time de um negócio, e então eu saquei que, não tem limite pro tamanho dos negócios que a gente consegue fazer. Se você tiver tesão e correr atrás e fizer um negócio bem estruturado, ele pode ser muito, muito grande mesmo. E aí eu vi umas imobiliárias lá investindo muito em vídeo. E o treinamento das equipes estava passando para vídeo, divulgação dos materiais, muita coisa em vídeo. Eu entrei numa lá e o dono me falou assim, enquanto a câmera tá rolando, o dinheiro tá entrando. E aí essa frase ficou na minha cabeça, sabe? Falei, porra, legal isso, vou fazer esse treco lá na hora, né? E também eles... E aí eu vi a galera montando os negócios. E aí foi isso. Eu percebi que, primeiro, lá não era o paraíso. Segundo, que o futuro era o vídeo e o futuro era a comunicação na internet, que isso era muito importante. E terceiro, que o nosso negócio não acaba tão cedo. Eu fui ver lá na Califórnia e tal, umas startups que estavam tentando fazer umas mudanças, tipo, tirando o corretor da jogada, e elas quebraram. Então eu falei, top, tá armado o que eu queria. O que a gente tem que fazer é vídeo, o negócio não vai quebrar nos próximos anos, e tem muita coisa massa para poder fazer em quesito de marketing e tudo mais, e é tudo ligado com a internet. Eu preciso aprender a me comunicar pela internet. E aí esse foi o desafio que eu voltei para o Brasil. Aí eu voltei, e aí eu vi uns caras da Casa Mineira, teve um Conecta no final de 2018, e o presidente da Casa Mineira, o Admar, ele subiu no palco e ele abriu os números da Casa Mineira. Nós estamos fazendo isso aqui, tá dando certo pra caramba, a gente nunca ganhou tanto dinheiro na vida, e faturamos múltiplos milhões, e a gente criou um negócio chamado Secretaria de Vendas, e tal. Aí eu falei, meu irmão, que cara massa. Ele tá abrindo a boca e falando tudo que tem dentro da imobiliária sem papo furado. Porque tinha uns caras que eu já seguia na internet, e eles tinham sido corretor 10 anos antes, e aí tinha muito papo furado, ficava lá com umas, você vai fazer isso. Eu falava, cara, tu não faz nada disso, tá com essa conversa calma pra cima de mim. E aí quando eu vi o Admar era de verdade, não era papo. O cara tava lá subindo, ele era CEO em exercício da maior imobiliária de terceiros do país, e falando os números. Aí eu falei, cara... Aí eu chamei o pessoal da Casa Mineira e falei assim, eu posso ir aí? E eles falaram, vem. E aí eu me apaixonei por esse jeito de fazer negócio. Porque eu já tinha feito muito negócio no Rio de Janeiro, já tinha feito muito negócio em São Paulo. E aí, assim, em São Paulo a gente fecha um negócio no escritório e na padoca, né? No Rio de Janeiro a gente vai comer num restaurante na frente da praia ou vai pra praia mesmo pra poder conversar. E em Belo Horizonte, a gente senta, vai comer um pãozinho de queijo, falar assim e fazer negocinho de milhões. E os caras são muito humildes, humanos pra caramba, mas uma máquina de fazer dinheiro, uma máquina, assim, sabe? De olho pra negócio, faro pra processos, e humanos. Eu nunca tinha visto a junção de processos estruturados, processos corporativos,
Eu já tinha visto isso em São Paulo, em grandes multinacionais, em bancos que eu tinha trabalhado junto, mas eu nunca tinha visto isso tão unido com gestão de gente, sabe? Com ser humano, com estar perto, igual a Casa Mineira faz. Eu me apaixonei com esse treco. Falei assim, cara, que coisa linda. Isso aí, vídeo, é os trecos que a gente tem que fazer lá dentro da imobiliária. Aí a gente veio pra cá, voltamos pra casa e implantamos secretaria de vendas dentro da imobiliária e também implantamos começar a treinar as equipes mais próximas, presencialmente, e fazer isso também em vídeo. E aí eu falei, eu preciso ter os trecos que tem lá nos Estados Unidos, eu tenho que ter tipo uma sala que dá pra gente filmar. E aí a gente montou aqui, onde eu tô agora, que pra ficar, foi meio de proposta, assim, eu falei, cara, quero que fique meio Jornal Nacional, sabe? Vai ter um azul, galera trabalhando no fundo e tal, e a gente vai mostrar o Vucu aqui, vou trazer os corretores e vamos começar a fazer. E eu tinha feito um curso nos Estados Unidos chamado World Sales Machine. E aí eu não sou muito criativo, então eu virei abri um flip chart aqui, aquele papelzinho da gente, aquele quadrinho com um papel que a gente escreve, e aí eu chamei os corretores para fazer um treinamento do que eu tinha aprendido nos Estados Unidos. E aí eu falei, cara, qual que é o nome que eu vou dar pra esse treco aqui? Aí eu escrevi assim, Sales Machine. Eu falei, porra, inglês é ruim, né? Aí eu falei, então tá bom, máquina de vendas. Aí eu falei, pô, mas é pra corretor, né? Corretor ou máquina de vendas? Então, aí foi esse o nome. Foi esse o nome que a gente deu. Foi rapidinho, né? Foi ligeiro. Não, eu não gasto tempo pra escolher o nome. Aí corretor, máquina de vendas. Aí quando eu fui aí o pessoal falou, pô, põe na internet isso. Eu falei, tá bom, vou abrir o canal. Aí eu falei, não vou abrir com o meu nome não. Negócio de Fábio N, pô, eu faço outras coisas, né? Eu não queria marcar o meu nome só com o ambiente de imóveis. Porque, de novo, eu sempre estou mexendo com mais de um segmento. Se der dinheiro, eu estou dentro. E aí eu falei, vai ficar legal, porque isso aqui marca o que eu estou fazendo no setor imobiliário. Então, corretor, máquina de vendas, e estamos aí até hoje, tá, crescendo e dando bom, com a mesma premissa sempre, de não vamos vir com papo furado, vamos contar o que está acontecendo hoje, como é que a operação funciona, a gente pode abrir número, a gente pode falar o que funciona, o que não funciona, a gente não perde venda por conta disso, a gente não conta um segredo que também o pessoal falava, pô, Fábio, mas se você fizer isso, você vai contar os segredos da sua empresa. Irmão, segredo não tem segredo não, bicho, a gente trabalha feito um jumento. A gente trabalha feito um jumento. Se você conseguir trabalhar feito um jumento igual eu, entendeu? Você vai ganhar de tanto quanto ou mais. É tão simples quanto isso. Eu tenho alguns concorrentes na cidade. Ontem, inclusive, eu estava fazendo um podcast com o dono, um dos sócios de uma das maiores imobiliárias daqui, que é meu grande concorrente, mas o cara tem um papo fenomenal. E aí a gente começa a perceber que não tem concorrente, entendeu? O lance é, dentro de um mercado competitivo, mesmo o mercado subindo, o mercado descendo, você consegue crescer. Porque ou você cresce com o mercado, ou você toma share dos outros. Você toma o que os corretores estão sentindo hoje é um nível maior de competitividade. E isso está acontecendo mesmo. E vai continuar acontecendo. Porque para cada cara desses que eu estou falando que está ganhando 50 mil reais, a média de um corretor do Brasil é 5 mil, tá? Então, é assim, se eu tenho um cara que eu te mostro que está ganhando 50 mil, tem 9 que ganhou 0. E é assim que funciona, entendeu? The winner takes all. O cara que é bom, ele leva tudo, ele leva muito. O cara que escolhe ser mais ou menos, que fica deixando o processo correr como vai naquela estratégia Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Esse daí leva na cabeça mesmo. Fábio, cara, muito legal ouvir sua história. E assim, dá pra ver que é muito real, que não tem esse negócio de ficar floreando. Cara, comigo foi assim, eu quebrei, deu isso. E eu acho que falta um pouco isso, porque a gente vê muitos cases de sucesso, né? Mas falta a parte humana que fala, cara, assim, se você não trabalhar, se você não der o seu melhor, não vai rolar não, tá? Nada foi de graça pra mim, nada caiu do céu, eu tive que me lascar, e é assim que funciona. Porque não foi sorte, né? Foi time e suor. Exatamente. Fábio, eu vejo que você fala muitas coisas pros corretores, porque, óbvio, você tem o curso, você tem a comunidade, e eu queria entender um pouco mais do porquê você acha que os corretores, eles demoram tanto tempo para amadurecer no mercado imobiliário, porque, igual você falou, the winner takes all, beleza. E por que se tem um cara que consegue vender tão bem, por que esse resto fica passando fome, digamos assim? Cara, de novo, primeira coisa é que em algum determinado momento eu pensei que eu poderia
ser um driver, ser um ente de mudança para que, de repente, todo o mercado conseguisse se ajustar e todo mundo ganhasse dinheiro. Uhum. Mas hoje eu já saquei que isso é impossível e nem é um problema. Esse lance que eu estou falando de, tipo, eu até quero que seja meio desigual, é muito o entendimento mais recente que eu tive, sabe? Do tipo... No mundo inteiro, no cenário da nossa sociedade brasileira inteira, a gente tem que ter lugares onde os caras vão para poder ganhar um salário, para poder ter estabilidade. Então, cara, você pode ser funcionário público, você pode pegar e dirigir um Uber, tem um monte de opções. Mas é legal que a gente tenha uma ou outra opção que seja um negócio mais diferente, mais hard mesmo. A corretagem de imóveis é isso. Você tem que entender. É hard. Por quê? Você tem pouca barreira de entrada. Tem muito pouca barreira de entrada. Cara, você tem que fazer um curso de TTI que são medíocres. Os cursos de TTI são uma porcaria. Então, não, cara, os cursos são... O que acontece? O cara precisa ter só segundo grau completo e o segundo grau pode ter sido feito supletivo. Eu não tô falando mal de ninguém que tem segundo grau supletivo, não, tá? De novo, eu já vi garçom que o cara virou o top das galáxias aqui e eu tenho o maior respeito por isso. Eu vi porteiro fazendo resultado fantástico, então não tô aqui pra poder ficar falando aqui, meu Deus. Nível de escolaridade. Não, só quem nós que estudamos em boas escolas e boas faculdades merecemos, porra nenhuma, né? Cara, você conseguiu dar teus pulos aí, parabéns, vem pra piscina que tá quentinha, tá? É só isso. Mas o lance a gente tem realmente uma questão de preparo que é diferente, sei lá, do curso de medicina, que o cara tem que ter estudado em escola boa a vida inteira, estudar feito um condenado, passar numa faculdade super difícil, depois ficar 7 anos lá dentro fazendo aquele negócio, precisa ter dinheiro pra se manter. Lá a barreira de entrada é gigantesca. Quando o cara sai, ele tem certeza que ele vai ganhar 20 mil reais de salário, pelo menos, entendeu? E se ele fizer tudo direitinho, ele ganha 100, 200 mil reais. Eu tenho amigos médicos, inclusive, que tiram 200 pau por mês, entendeu? Eu tenho um amigo lá que é pai lá na escola onde minha filha estuda, que comprou um Porsche desses elétricos aí semana passada, pô. Então, assim, dá pra ganhar muito dinheiro. Só que a barreira de entrada é gigantesca. O nosso business tem uma barreira de entrada próxima a zero. E os caras que fizeram as escolas, dos cursos preparatórios, os cursos de TTI, o que eles fizeram? Eles pegaram o cara mais fraco e nivelaram por aí. Então eles falaram assim, irmão, todo mundo aqui é semi-analfabeto. E aí eles botaram o conteúdo lá como se estivessem falando simplesmente com todo mundo semi-analfabeto. E eu acho que isso é um nivelar por baixo muito ruim, sabe? Eu tenho o costume de tudo que eu faço, eu explico muito em detalhes. Então, assim, se você acompanhar meu conteúdo, vai ver que eu sou meio chatinho de... eu usei um termo técnico. Ontem, por exemplo, a gente estava fazendo um podcast aqui e aí o meu amigo aqui, o Ricardo, estava pegando e falando assim, o Land Bank, né? Eu falei, não, peraí, Ricardo, cara, o que é Land Bank? Vamos lá, a galera tá começando ainda, vamos explicar todos os termos. Então, eu sempre paro para explicar todos os termos. Mas... isso não quer dizer que eu não vou chegar em conceitos que são altos e sofisticados. Sim. Não, Fábio, me explica rapidinho aí como é que vende e como é que é não sei o quê. Cara, eu não vou te explicar rapidinho nada, brother. O que eu tô fazendo aqui são 20 anos que eu tenho de experiência, não no negócio imobiliário, são 20 anos que eu tenho de experiência de negociação, de gente. A vida inteira eu lidei com gente, com processo. Eu vendi a vida inteira. Então eu tô te explicando o conjunto da obra, tô te explicando o anúncio, a conquista das pessoas, o que você tem que fazer para influenciá-las, como que a gente precisa ter organização de produto. Tem muita etapa para poder fazer com que esse treco pegue e ande, né? Então, eu acho que o TTI é o primeiro ponto. Ele nivela muito por baixo e ele subestima muito as pessoas. Ele trata todo mundo como se todo mundo fosse idiota. E eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer bem explicado, mas tratar todo mundo como se fosse a pessoa mais inteligente do mundo. Então eu posso começar bem explicadinho, um negócio bem simples, e ir sofisticando, até explicar macroeconomia num nível super hardcore. Desde que eu faça isso de forma lenta e gradual. Eu vou levando o cara e ele consegue acompanhar. Ele consegue. Vai ter uns caras que vai perder interesse no meio do caminho? Vai, mas ele consegue acompanhar. Então, o primeiro elemento, eu acho que as escolas de TTI, elas estão mal preparadas. Aí, já fazendo jabá, a gente está, inclusive, entrando agora para poder abrir TTI e fazendo parcerias com várias escolas do Brasil inteiro, porque eu não quero ficar fazendo a parte de certificação, aguentando a Secretaria de Educação enchendo meu saco e tudo mais, essas partes eles fazem bem. E aí eles vão fazer a parte certificadora e eu vou fazer a parte conteúdo, sabe? Tipo, brother, vem cá que eu vou te explicar o que é fundamental no mercado imobiliário, como é que você se posiciona, como é que funciona, como é que você escolhe o lugar que você vai trabalhar, o que é que você tem que fazer, como é que você dá os seus primeiros passos. Tá,
Segunda parte. Fábio, por que é tão diferente? É diferente porque o risco é muito grande, a barreira de entrada é muito baixa. Então você vai entrar num negócio onde tem muita gente competindo, tem muita oportunidade? Tem muita grana rolando, mas tem muita gente competindo e você não precisou de quase nada para poder estar lá. Então, o mínimo que você precisa é ter um pouquinho de caixa para sobreviver os primeiros meses. Só que muita gente entra sem isso. Então, muita gente entra com uma cabeça para trabalhar no mercado imobiliário de CLT. Então, o cara fala assim, eu entro para no primeiro mês eu precisar de dinheiro para poder pagar as contas. Muita gente faz isso. E isso é meio problemático. Aí você pode virar e falar assim, pô, Fábio, mas você é cara de pau, né? Porque você tá me contando que há poucos anos atrás você entrou num negócio que você não tinha para finalizar o mês e também fez isso. Fiz. É verdade. Entendeu? Só que eu já sabia que eu podia quebrar a cara. Eu tinha plena consciência disso. Do mesmo jeito que eu ganhei dinheiro lá no câmbio, porque eu entendi o risco, eu falei assim, cara, fecha os olhos e vai, mas eu vou fazer para poder pegar e dar certo. Muita gente também começa no mercado imobiliário assim. Mas tem uma coisa que as pessoas erram, porque elas começam sem dinheiro, o cara começa sem dinheiro, e aí ele começa com o freio de mão puxado. O que ele pensa? Ele fala assim, ó, eu tô sem grana, eu vou começar nesse negócio. Primeiro, eu já tenho que vender no primeiro mês ou no segundo. E segundo, eu não vou investir nada. Eu só vou lá, eles vão me dar um plantão, se Jesus abençoar, vai aparecer um cliente lá no plantão e vai comprar. Uhum. E aí, muita gente se lasca fazendo essa estratégia. Porque olha só, eu quando comecei lá no tudo ou nada, lá no câmbio, por exemplo, eu comecei no tudo ou nada. Mas você acha que eu comecei no tudo ou nada, tipo, se Deus quiser aparece um cliente aqui na minha porta? Meu irmão, eu botei a loja no lugar que eu sabia que ia ter gente passando, eu fiz toda a parte de marketing, eu investi dinheiro, eu fiz anúncio no primeiro mês. Fábio, mas você disse que eu estava sem dinheiro. Mas eu tinha cartão de crédito. Eu fiei tudo no cartão de crédito e falei assim, você não está entendendo. Se não der certo isso aqui, eu não tô lascado. Eu tô muito lascado. Por quê? Porque eu já sabia, cara, quanto maior o risco, maior o prêmio. Se eu arriscar, se eu já tô lascado agora eu vou pegar e vou enfiar as fichas que eu nem tenho. Eu vou dever elas. Mas eu tinha do cartão de crédito, entendeu? Tipo, vai. E eu tava pronto pra falar assim, se eu me lascar, eu vou passar o chapéu pra minha sogra, pro meu sogro, e vou passar o chapéu pra minha mãe e falar, mãe, ferrou lá, assim, tipo, me dá arroz aí pra comer. Entendeu? Eu sabia que de fome eu não morria. Uhum. E tem muita gente que entra no mercado e puxa o freio de mão. O cara não faz nada. E aí ele fala assim, não, é que eu não tenho dinheiro. E é mentira, porque o cara fica 6 meses sem vender nada e continua lá. Como é que o cara consegue ficar 6 meses e ainda me falar que não tinha nada de dinheiro lá no início? Então, assim, se você vai entrar, se você já tá botando risco, então você escolhe. Ó, Fábio, eu não tenho estrutura para risco. Eu não tenho estômago para risco. Eu não tenho dinheiro em caixa. Eu não tenho como pegar com ninguém emprestado. Então não entra. Não entra agora. Não é que você não pode entrar no mercado imobiliário, mas tipo, não entra agora. Vai lá e se prepara. Vai lá dirigir Uber, vai lá arrumar um emprego, juntar a graninha para ter 3 meses de caixa para poder sobreviver, entendeu? Vai estudar mais, vem acompanhar conteúdo. Tá tudo bem. Não, tipo, a gente não vai embora, o mercado imobiliário não vai acabar, entendeu? Amanhã, depois não vai acabar. Outra coisa, o mercado imobiliário, brother, o pessoal diz que a primeira profissão do mundo é prostituta, né? Mas eu acho que não, acho que isso é papo furado. Eu acho que a primeira profissão de imóveis deve ter sido corretor de imóveis. Primeiro cara que entrou numa caverna e falou, nó, que top morar na caverna, já apareceu um e falou, pera aí que na minha mão tem uma que é mais legal. Tá. Quer visitar comigo? Tem uma caverninha ali top. Então, assim, desde que alguém mora em algum lugar, vai ter corretor. Então, assim, isso não vai acabar. E não vai acabar daqui a 1 ano, 2, 10, assim, pode mudar o formato. A gente pode renovar o jeito de comunicar com o cliente, sim, quais são as mídias, se a gente vai ter mais interação por computador, isso aí tudo bem, isso aí atualiza. Isso mas essa concepção de haver intermediação, eu acho que ela ainda vai durar muito tempo. Por quê? Porque quando o proprietário e o vendedor conversam, eles brigam. A gente está ali para poder criar, nós somos a graxa ali no meio, a gente é o que tira o atrito, né? Essa intermediação, ela é para reduzir os atritos, é para botar todo mundo numa posição. Então, todos os testes que fizeram não deu certo tentando fazer o peer-to-peer, que eles chamam, né? Que é um comprar direto com o outro, não funcionou bem, não em massa, sabe? Funciona para um caso aqui, outro lá, mas para tipo um mercado não funciona. Nenhuma incorporadora do mundo trabalha sem corretores, nenhuma. Eles gastam bilhões em comissão. E por que eles usam corretor? Porque vende. Porque precisa de gente ali no meio para poder pegar e fazer isso. Então, assim,
entendendo que o mercado não vai embora amanhã, cara, você precisa ter uma preparaçãozinha. E se você fala, não, Fábio, inclusive eu tenho alunos dentro do Máquina que fizeram isso, que o cara falou, não, Fábio, eu tava lascado, eu tinha acabado um negócio, mas o que eu fiz no início? Eu peguei e fui lá e paguei um empréstimo no banco. E aí eu ralei. Aí eu fui lá morrer de ralar, mas eu sabia que, tipo, eu não ia morrer de fome no primeiro mês, mesmo que eu tava negativo. Mas aí, o cara tava investindo em anúncio, o cara tava botando em portal, tava captando feito um maluco, usando ferramenta pra isso, usando CRM pra isso, o cara tava pegando e estudando, entendeu? Investindo nele mesmo. Então, todos esses elementos, eles são fundamentais. Se você parar de pegar e fazer isso, cara, parou de pedalar, a bicicleta cai. Então, o cara que entra no mercado e ele entra na retranca, aí você fala assim, cara, o que você estudou? Ele, o TTI. E que é mais? Mais nada. Nunca fui ver mais nada. O Cresce não faz nada por nós. Inclusive, tinha que ter uma legislação específica. Outro dia, direto eu vejo isso. Tem que ter uma legislação que proteja os corretores. Cara, você não entende porcaria nenhuma de lei, né? Porque é o seguinte, você está reclamando do que já existe. Peraí. Entra lá no Código Civil brasileiro, Código Civil é de 2003, tá? E aí, o Código Civil antigo era de Clóvis B. Vilacqua, o novo Código Civil foi todo redacionado, assim, mais moderno, mas ainda pegando muita coisa da legislação antiga. A gente fez essa modernização em 2003. E, cara, sabe o que tem lá no Código Civil? Corretor de imóveis. Não tem todas as profissões. Vai lá tentar falar assim, marketing digital, o cara que faz anúncio. Não tem, brother, entendeu? Tem dentista lá? Não tem, mas tem a gente. Tem corretor de imóveis, tem artigo específico, assim, ó, falando sobre corretagem. Então, porque é uma profissão antiga, é uma profissão muito consolidada, uma profissão muito reconhecida. Então, vim com esse lance de, o corretor de imóveis é completamente desprotegido. É mentira. É mentira, não é verdade. Outra coisa, os Cresces, eles não fazem absolutamente nada, porque eu vi um porteiro que ele estava tentando vender um imóvel, cadê o Cresce quando a gente precisa dele? Brother, você está reclamando de pagar uma anuidade pro Cresce? Que você imagina quanto que ia custar a nossa anuidade se o Cresce fosse botar um funcionário, um fiscal, dentro de cada portaria do Brasil para poder ver se eles não estão fazendo isso? É impossível, é impossível. Então, assim, como é que o Cresce trabalha? Fábio, porque ninguém fez nada e o porteiro estava fazendo isso. Brother, vai lá, pega o porteiro, pega o nome dele, descobre as coisas, pega o caso inteiro, vai lá e relata numa denúncia pro Cresce. O Cresce vai investigar, ué. E aí, se precisar, ele vai mandar as notificações, as coisas. Eles fazem isso todo dia. É o serviço deles. Mas o Cresce não faz nada. Cara, você vai lá, o Cresce tá dando curso de avaliador, curso de não sei o quê, palestra de não sei o quê. Eu sou chamado para palestra direto pelos Cresces aí, entendeu? E vou. E sempre que eu tenho uma agenda, eu vou. E aí você vai lá e fala, tem quantos corretores aqui nessa cidade? 4.000, 5.000. Quantos estão aqui? 50, 100 pessoas. Por quê? Porque tem 50, 100 que se interessam. Tem 50, 100 que estão trabalhando, querendo fazer alguma outra coisa. O resto da galera fica no papo furado, entendeu? Fica no, a gente não tem proteção, a gente não tem isso. Você já ouviu falar disso? Não, eu não tenho tempo para isso. Não. Eu gasto o meu dia inteirinho à tarde aqui conversando, reclamando que a gente não tem nada. Como é? Se você passar a tarde inteira conversando no plantão que não tem, o quão injustiçado você realmente não vai ter tempo de descobrir as coisas que existem. Né? Porque assim, porque você está investindo seu tempo em reclamar. Então, eu não tenho saco para quem fica nesse expediente de reclamação. Eu voltei dos Estados Unidos e eu entrei total no papo coach de gratidão. Cara, eu sou o cara da gratiluz hoje em dia. De verdade, assim, sabe? Tipo, como eu fiquei muito malucão lá nos Estados Unidos, assim, meio sem propósito, assim, vendo o que eu achava que era perfeito e vendo o que não era perfeito, quando eu voltei pro Brasil, eu voltei muito na vibe, assim, de tipo, como é bom isso aqui. Eu tava em São Paulo semana passada, cara, eu te juro, eu ando do lado do Rio Tietê, fedendo pra caramba, no engarrafamento danado, com um sorriso no rosto, ouvindo música assim, e falando assim, que bom estar vivo, entendeu? Que maravilha que é esse lugar. Te juro que eu ando desse jeito. E eu tive uma experiência muito, muito foda, assim, no final do ano passado, que minha mãe casou de novo, e ela tava 10 anos com um cara, eles foram comemorar 10 anos de casamento em Portugal, numa viagem linda, num lugar maravilhoso, e aí, quando eles estavam lá, ele ficou doente, voltaram pro Brasil, descobriu que era um câncer, daqueles horríveis, estava com metástase no corpo inteiro, e entre o dia que ele sentiu a primeira dor e o dia que ele faleceu foram 45 dias. E ele foi pra minha casa, porque
a gente tinha mais estrutura em casa, né? Eu moro em condomínio e tal, tem uma casa grande. E aí ele foi pra minha casa e os últimos dias ele passou na minha casa e no dia, coincidentemente, eu dou aula terça-feira aqui no Máquina e nesse dia sabe, me deu estralo, eu falei assim, cara, eu só vou na hora da aula. Eu liguei pra cá pra galera, falei, corta minha agenda toda da parte da tarde que eu vou ficar em casa. E às 4h15 da tarde ele faleceu no meu colo. E uma pessoa maravilhosa, assim, sabe aquelas coisas que você fica perguntando pra Deus, assim, tipo, cara, por quê? Entendeu? E a resposta é, porque eu te dei um tempo com ele pra ele iluminar a tua vida. E, cara, isso me bateu muito, assim, então hoje eu sou muito, 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 assim, de tipo, de verdade, cara, o dia inteiro eu não posso ficar reclamando, eu só fui abençoado com gente boa. Cada dia que eu falo mais, que eu mostro mais gente me convida para as coisas, mais gente quer conversar comigo, mais gente que tá animada, que quer crescimento. Então, assim, eu tomo muito cuidado com a energia. Não quero estar com gente pessimista, não quero estar com gente reclamona. Por quê? Porque é uma bênção, é uma dádiva divina. A gente está vivo, a gente tem o sol nascendo todo dia, a gente tem um mercado para poder ganhar dinheiro, a gente tem boas pessoas. Então, assim, tem problema? Tem, cara. Tem cliente querendo passar chapéu na gente e não pagar comissão? Tem. Pô, o Tite outro dia tava fazendo malandragem dessas e aí a gente processa esses caras. Tem porteiro que dá trabalho pra gente? Tem sim. Que é corretor e fica lá melando a venda da gente? Tem, entendeu? Mas, apesar disso, a gente não tá vendendo muito. Apesar de todos esses problemas, a gente ainda é super bem remunerado. Então, assim, quem escolhe olhar os desafios que tem para fazer com uma cabeça de tipo, eu tô aqui para resolver esses problemas, é o cara que vai ser muito bem sucedido. Quem ficar olhando para o problema e falando, nossa, como tem muito problema, é o cara que não vai ser. Então, você pode ver, todo mundo. Você já viu alguém que está reclamando aí desses caras que estão falando, não tá vendendo nada, não sei o quê. Você já viu alguma única vez na sua vida essa frase vir acompanhada de uma explicação sobre o processo? Do tipo, nossa, não tá vendendo nada. E olha, eu já tentei resolver isso aqui com os anúncios, eu já melhorei minha operação e não sei o quê, o meu tempo de atendimento é tanto, mas eu tô me esforçando, só que não tá funcionando. Você já viu isso? Porque eu nunca vi. Não. Toda vez que eu converso com alguém, que o cara começa a falar assim, olha, o meu tempo de atendimento é não sei o quê, e a gente fez não sei o quê, inclusive a gente tá vendo a variação de percentual de produto em tal nicho e não sei o quê. Cara, olha que puta coincidência que é. Toda vez que eu falo com um cara que ele tá falando desse jeito, eu falo, e aí, como é que tá as vendas? Ele, não, tá boa, mas a gente quer que melhore. Mas deu tantos mil e a gente vendeu tantos milhões no mês passado. Olha que coincidência. Entendeu? Então, assim, o que a gente tá acostumado a ouvir cara, não tô vendendo, o CRM de vocês é uma bosta, o site não vende. Assim. O site não vende. E aí eu fico... Aí a gente abre pra, tipo, vamos ver o que tá acontecendo. As fotos foram cadastradas tudo de qualquer jeito. Monte foto na vertical, dedo na frente, não limpou nem a lente, tudo escuro. Tudo escuro na hora de tirar a foto. Venda parou no primeiro contato. Cara, não tem nem cliente cadastrado no sistema, não tem nada. Não tem cliente. Não, você pega o WhatsApp do cara, aí tem lá assim, sabe? Tipo, 30011 não sei o que. Tem nem o nome na agenda do camarada. Tem um lance que eu vou explicar, eu explico muito nos meus treinamentos, que é o corretor chapeiro do McDonald's. Eu acho que é um dos principais problemas que a gente tem no mercado. O que é o chapeiro do McDonald's? O chapeiro do McDonald's é o cara que esquenta para os outros comerem. Então, a jornada imobiliária, a gente sabe que a jornada de compra no Brasil ela é medida e ela dá em torno entre um ano. Tem variações aí das pesquisas, tá? Mas dá entre 1 ano e 1 mês e 1 ano e 4 meses. O tempo entre o cara, a primeira vez que ele pensa assim, será que eu compro? E o dia que ele efetivamente fecha a compra. Então, vamos botar aí 1 ano e pouco para poder acontecer isso. Quanto tempo um corretor, em média, se mantém ativo com o cliente? Entre 10 e 15 dias. Então, assim, o ânimo dele aguenta 10 a 15 dias. Você entende que ele só consegue vender para aquele cara que já tá lá no final da jornada? Então, tá todo mundo disputando o mesmo cliente no final da jornada. Só que aí, é sorte, entendeu? Para você falar que você consegue pegar e fazer isso. E você pega um monte de cliente que você vai lá, mostra o imóvel para ele, explica um pouco sobre financiamento, você qualifica ele um pouco, você aquece ele um pouco, você dá um pouco de informação para ele e depois você abandona ele porque ele não compra. Aí você abandona ele, outro vem e faz a mesma coisa, dá outra esquentadinha nele. E ele vai fazendo isso com 1, 2, 3, 10 corretores aí. Quando chegar lá no final, ele vira e fala assim, agora eu tô pronto. Agora eu compro com o primeiro babaca que passar pela minha frente. Aí o primeiro que passa ele compra. Entendeu? Então, e aí esse cara leva, esse cara come. Então, muita gente está fazendo isso, está esquentando para os outros comerem. Um dos principais elementos que eu ensino é, cara, vamos organizar a agenda,
vamos organizar o fluxo aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre funil de vendas, mas eu vou até usar outros nomes, outras explicações para ficar menos chato, mas o grande lance é esse. Se você só, simplesmente, hoje, quem está ouvindo a gente, Fábio, eu não estou vendendo, eu te faço um desafio. Pega o seu celular agora, abre o seu WhatsApp, se você já está pelo menos 6 meses no mercado, vai. Abre o seu celular, volta 6 meses e chama 4 ou 5 clientes que conversaram com você que você não fala com eles há 5, 6 meses. Pergunta se eles estão precisando ou se eles já compraram. Você vai ver. A galera vai falar assim, já comprei. Só não comprou de ti. Então esse cara que você achava que era só curioso, que não sei o que e tal, uma hora ele é curioso, outra hora ele é comprador, né? Se você tivesse ficado com ele, talvez tinha comprado de você. Talvez não, porque talvez você não tivesse um produto. Talvez você só tenha 2 ou 3 produtos aí e você acha que por magia vai pegar e vai vender. E não é assim. Também, outra coisa que está muito agora em moda dos reclamões de plantão é falar do preço. Falar do preço do imóvel. Eu não vendo porque o preço do imóvel está errado. Está muito caro. Os proprietários estão loucos e aí a gente não vende porque não tem preço. Meu irmão, você ainda não entendeu como é que funciona a economia e como é que funciona o mundo, né? A gasolina está muito cara. O povo grita, mas todo mundo está comprando. Ninguém parou de comprar gasolina. Entendeu? E tal. No dia que parar todo mundo parar de comprar, porque está caro demais, e aí ultrapassou o limite, ela vai baixar de preço, porque o fornecedor vai falar assim, para de vender, eu preciso vender. Existe um mecanismo no mercado que não é um mecanismo ditado por uma lei, como muita gente que não entende como é que funciona o mundo fala, que acha que basta a gente soltar lei. Mas existe uma espécie de lei, que é uma lei de mercado, que é lei da oferta e da procura. Os preços sobem até o ponto onde algumas pessoas estão dispostas a pagar. Nós estamos vivendo um momento de inflação, ou seja, onde o preço médio de todas as coisas está subindo. Isso faz com que os preços dos imóveis também reflitam isso. Então, se você pegar, por exemplo, os lançamentos, que são os novos imóveis entrantes no mercado, as incorporadoras, elas não estão com margens gigantescas. Eu sei que dá vontade de olhar o cara que vende milhões e milhões, aquela torre de 40 milhões, que dá uma vontade de falar, ele é rico, safado e tá ganhando um monte de dinheiro nas minhas costas, e isso é uma delícia de falar, mas não é verdade, tá? A gente eu trabalho com incorporador, a gente conversa com esses caras, e aí, tá todo mundo com a planilha de Excel aberta e falando assim, tem que tomar cuidado, porque senão leva prejuízo numa obra dessas e tudo mais. Principalmente quando os preços sobem, como eles estão subindo agora. Então, o custo construtivo está subindo. Por quê? Porque o aço está ficando mais caro, o cimento está ficando mais caro, a mão de obra está ficando mais cara, está tudo ficando mais caro. O elevador vai ficar mais caro e tudo mais. Então, o preço construtivo sobe, ele tem que subir o preço do produto. Quando isso acontece, o preço do imóvel novo, ele sobe, o do usado, ele sobe atrás. Porque o cara vira e fala assim, estão lançando um prédio aqui na Vila Madalena do lado do meu. O meu tem 20 anos, mas esse daqui é novinho. Só que, tá custando 12 mil metros quadrados agora. Um apartamento de 100 metros vai custar 1.200.000. Aí ele vira e fala assim, eu não vou vender o meu apartamento por 300 mil, tu tá doido? Se eu for vender o meu, se o carro que lá custa 1.300.000, 1.200.000, 1.300.000, o meu vai custar, sei lá, 500 mil. Aí você vê um imóvel que há 1 ano, 2 anos atrás, antes da pandemia, estava custando 300 mil e agora ele está custando 500, 550. E aí o que o cara fala? Ninguém está comprando porque esses caras, eles simplesmente ficaram doidos e aí botaram um preço que é irreal. Mas não é verdade. O que está acontecendo esse corretor, ele conversa com pouca gente. Ele tem muito poucos corretores. Ele tem muito pouco processo. Ele tem muito poucos imóveis. E aí ele não sabe aquecer os clientes. Ele não sabe fazer manutenção desses clientes. Aí ele conversa com pouca gente. O cara olha e freia e não compra, porque tá falando com poucos e porque a jornada do cara é longa. E aí o cara dá uma reclamada de preço. Por que o cliente dá uma reclamada de preço? Porque tá certo. Na posição dele, eu sempre vou reclamar de preço. Rapaz, não tem nada que eu vou chegar lá e vou falar assim na loja, como tá barato, que vontade de comprar. Eu sempre vou chegar lá e vou falar, tá caro, hein? Não dá pra fazer mais barato, não? Lógico que eu vou fazer isso. Qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa vai ser assim. Só que, por exemplo, esses dias eu comprei um carro pra minha mulher aí. É um carro que custa 250 mil reais. 10 meses a gente esperou para entregar o carro. 10 meses, entendeu? É a fila de espera desse carro, é um Jeep aí. Aí você vai falar assim, cara, 250 pau, é um carro barato? Não é, velho. Não. Assim, tem mais caro, mas não é barato, entendeu? É grana no Brasil hoje e tal. Velho, tem 10 meses de espera. Aí eu fui olhar, a Dodge Ram, aquela caminhonetona lá, tem 1 ano de espera. Custa mais de R$500 mil. Então você virar e falar assim, tá caro, ninguém vai comprar. Aí eu falo isso pra eles, porque
puta fila de espera lá pra conseguir fazer isso. A gente tá com Goiânia, lançamento atrás de lançamento. Tem uma imobiliária aqui, a maior do meu setor, ela vendeu 1 bilhão no primeiro semestre. 1 bilhão de VGV no primeiro semestre. E aí você vira e fala assim, cara, ninguém tá comprando. Ele fala, onde? A gente lançou pra caramba e o nosso estoque em Goiânia de lançamentos está de menos de 1 ano. Então, a percepção é, cara, você vê o mundo conforme a sua realidade próxima. Então você tá lascado, porque você tá sem processo, você não vendeu nada, você acaba andando com gente lascada. Porque eu não vejo, sabe? Você vê a imobiliária com 300, 400 corretores. Cara, você vê aqueles caras top foda lá, os 5, 6 melhores que estão lá no pódio, quando você entra dentro da imobiliária, ou o cara tá correndo com o cliente na mão, ou ele tá com a cabeça baixa, mexendo no computador, mexendo no WhatsApp dele ali, falando com os outros. Então ele não tem tempo pra ficar sentado no plantão rodando na cadeira lá de tarde, entendeu? Ele não faz. Você pode ver, os caras melhores, eles nunca fazem isso. E aí o que acontece? Junto os caras que não tá vendendo, que não tem cliente pra atender, porque eles não atendem o cara no longo prazo, eles atendem só o cara ali 1 semana e tal, então ele fala assim, não tá entrando lead, hein? Cara, tem 300 clientes no WhatsApp dele sem atendimento, entendeu? Tudo sem nome, tudo ferrado lá. E ele tá falando, não tá entrando lead, hein? E as leads que tá vindo esse portal já foi melhor. Por quê? Ele quer o cara que entra e fala assim, oi, boa tarde, tudo bem? Ó, tô precisando de tal apartamento. Eu posso já mandar o Pix pra sua conta da sua comissão pra você trabalhar mais confortável? Aí fica fácil, né? Pô, eu também queria que fosse assim, entendeu? É meu sonho, entendeu? Mas infelizmente não é assim que funciona o mundo. Então a gente tem que separar qual que é. Quando eu tô dizendo, cara, tem muito dinheiro nesse mercado. Tem muito isso. Aí, olha só o tanto que é doido. O cara me escuta fazendo isso e ele fala, isso é o mundo da fantasia. Isso é mentira. Isso é fantasia, é mentira. Aí tá. Aí eu vou olhar para a estratégia do cara. Aí eu falo, cara, você tá fazendo aquecimento do cliente? Você tá mantendo ele pelo longo prazo? Você tá mantendo ele no CRM? Você tá fazendo uma procura de produto? Você tá fazendo todo o processo que a gente tem que pegar e fazer. Aí ele, não tô fazendo nada disso. Mas eu tô procurando aquele cliente que quer comprar. Se tiver preço certo, o cliente quiser comprar, vai comprar. Aí eu falo, cara, olha que doido. Eu falo para ele do mundo real, ele fala para mim que é fantasia. Eu vou olhar a estratégia dele e para mim, ele vive no mundo da fantasia. Porque ele tá esperando um cliente que vai cair magicamente e ele não faz a menor ideia de como, por que o cliente vai cair, mas ele espera que caia. O príncipe encantado. E aqui vai vir o cara que vai comprar assim. E aí eu fico doido, eu falo assim, cara, como é que você pode me acusar de mentir, de mundo de fantasia, de não sei o quê, sendo que toda a sua estratégia tá baseada na fantasia? Então, assim, não tem jeito. Você tem que escolher um lado, entendeu? Porque senão fica parecendo que você é bipolar, velho. Entendeu? Ou você acredita em fantasia ou você não acredita. Se você fala que o que eu falo é fantasia, mas você faz uma estratégia de ir pro mundo da fantasia, não dá. Escolha um lado, entendeu? Então... E é muito sobre isso. O cara reclama do CRM porque ele não entende. Então, não dá para falar, esse mercado... é um mercado extremamente injusto. Não, ele é um mercado extremamente competitivo. Quem é que está vendendo? Quem entende desses paranauê todo que eu estou falando aqui. Fábio, então tem que entender de tudo? Aí é que está a magia. Olha que doideira. Não precisa entender de tudo. Precisa fazer razoavelmente uma boa parte e ser bom em alguns elementos. Então, por exemplo, o cara não é bom em documentação. Fábio, eu não entendo dos negócios de documentação e tal. Mas, irmão, eu sei captar produto bem pra caramba. Eu sei convencer os proprietários a botar no preço certo. Eu sou bom pra caramba de me comunicar com os meus clientes. E eu passo eles... E eu consigo tratar com um volume grande de clientes. Cara, o cara vai fazer uma fortuna. Fábio, mas ele não entende nada de documentação. Ele não precisa entender. Por quê? Porque ele vai virar e vai falar assim, cara, você entende de documentação? Entendo. Beleza, você vai dar documentação pra mim. Tá aqui 2 pau, ó. E aí ele ganha 50, 60 mil reais fazendo a parte boa do processo que ele é e ele passa pra outra pessoa fazer essa parte que ele não é tão bom. Ou ele vira e fala assim, cara, eu não sou muito organizado. Eu, por exemplo, o Fábio, eu não posso cuidar de financeiro, de dinheiro. Quando eu comecei a namorar com minha esposa e tal, um dia prenderam meu carro porque eu não tinha pago o PVA. E também quando a gente mudou pra nossa casa, eu casei cedo, né? Eu casei com 20 e poucos anos. E aí a gente ainda não tinha estruturado muito as separações do que cada um fazia dentro da nossa sociedade lá. E aí nessa época eu achava, eu sou o homem, eu ganho uma grana grande, eu pago as contas. Só que aí depois eu descobri que eu sou péssimo nisso, porque, tipo, cortaram a luz lá em casa também um dia. E aí ela virou assim, no primeiro ano de casa, ela falou, vem cá, assim, sem querer ser chata, mas, tipo,
você não quer que eu faça isso, não? Aí eu falei, nossa, ainda bem que você pediu, muito obrigado, toma aqui, ó. E aí eu não olho conta tem 15 anos, sabe? Se eu tiver que pagar boleto, cara, meus funcionários ganham em dia, sempre ganharam. A gente é muito bom pagador, mas eu digo, não é mérito meu. Eu sou péssimo nessas coisas. Eu tenho sempre equipe para poder fazer isso. Tenho quem coordena, tenho quem olha essas coisas assim. Por quê? Porque não faz parte das minhas habilidades. Eu sou bom de conversa, bom de trazer ideia nova, bom de... Então, eu foco no que eu sou bom. É isso que vai trazer valor para o nosso negócio. E o que eu não sou bom, eu contrato. Então, o corretor, mesmo o autônomo, mesmo dentro de outra estrutura, por exemplo, alguns meses atrás, há 2 anos, na verdade, já que é para contar a história pessoal, há 2 anos atrás, quando estourou a pandemia, eu fiquei preocupado aqui com a nossa empresa, fiquei preocupado com o mercado imobiliário e tal. Depois de alguns meses a gente sacou que a pandemia foi a melhor coisa que aconteceu pra gente, né? Tipo, tem gente hoje pedindo que os chineses inventem gripe nova para poder ver se a gente continua vendendo do jeito que tava. Mas pro mercado imobiliário dobrou as vendas. Para quem tava perto de água, mar, lago, rio, esses trecos, quadruplicou as vendas. E aí a gente começou a ver que tava ficando forte. O Máquina de Vendas, que é outra empresa, né? A gente, no início era só uns treinamentos que eu dava, depois virou uma empresa. Tem CNPJ, tem sociedade, tem tudo, né? Capital, funcionários. Ele começou a vender bem também. Porque, tipo, os corretores estavam ganhando dinheiro, e aí eles estavam querendo aprender a fazer anúncios, fazer essas coisas, e aí o Máquina vinha resolvendo isso. Então, também a gente começou a escalar, né? A gente, nas primeiras turmas tinha, sei lá, 10 alunos, 15, 20, depois passou a ser 100, 200, 300, 400, enfim, né? Começou a ficar um número grande. E nesse meio tempo, então a gente estava tendo um fluxo de caixa muito bom na imobiliária, a imobiliária estava ganhando grana, e o Máquina de Vendas também estava ganhando grana. Então, tipo, os dois estavam indo para casa dos milhões já e acelerando. E, ao mesmo tempo, eu tinha uma sociedade com minha irmã num escritório que a gente tem um negócio que faz visto para os Estados Unidos. Desde o tempo lá do turismo, a gente tinha esse business aí e minha irmã vivia dele. E aí, cara, do dia pra noite, fechou a embaixada dos Estados Unidos e não abriu mais. E parecia que ela ia ficar fechada 1 mês ou 2, e aí foi fundo. Ela ficou quase 2 anos fechada. E aí, o negócio da minha irmã era basicamente vender assessoria para visto para quem estava indo para os Estados Unidos. E não tinha como tirar visto, e aí? 0 receita. 0. Passou 1 mês, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5, passou 6. E, cara, ela só assim, tipo, imagina, você ganhar 0. Você sai, você tá ganhando bem e de repente 0. O caixa dela tinha um limite, não dava para ela aguentar para sempre. E aí eu vendo ela ficando preocupada, eu falei, irmã, faz o seguinte, vem para cá, me ajuda aqui que eu tô corrido com as coisas do Máquina. Aí ela veio para cá, eu falei, quanto é que você precisa por mês? Ela, não, Fábio, 10 pau eu pago minhas despesas aqui, pelo menos para eu pagar as contas. Aí eu falei, não, beleza, então isso aí a gente consegue resolver, vem para cá e fica aí, e você me ajuda com esse treco. Aí ela ficou alguns meses. Só que aí, depois de alguns meses, eu comecei a fazer podcast com ela aqui. Ela tem um papo que flui comigo, né, e tal. Aí ela começou a sentar na mesa e fazer podcast comigo. E aí, quando ela começou a fazer podcast, ela começou a acompanhar os alunos. E aí ela olhou assim, pô, 30 mil, 40 mil, 50 mil, os caras. E ela começou a falar assim, Fábio, putz, esses caras têm menos preparação que eu, às vezes. Eu falei, já te falei que esse treco é bom. Aí o que ela fez? Virou corretora. Então, hoje, ela ainda tem um escritório de vistos, o marido dela fica tocando a operação, ela vai uma vez na semana lá e dá uns gritos com os funcionários que ela tem lá, mas 80% do tempo dela hoje, ela já é corretora, normal, assim, tipo, vai lá fazer visita e tal, aqui dentro da minha imobiliária. Então, eu falei, e na época eu falei pra ela, ó, se você quiser começar aqui na minha imobiliária, mas depois você achar ruim e quiser ir pra outra, pode ir. Tipo, não é porque é minha irmã, não, porque você não vai ter nenhum privilégio pelo fato de ser minha irmã. Você vai entrar na mesma escala que qualquer outro corretor, você vai pegar e vai ter acesso às mesmas coisas, os mesmos ferramentais, é igual para todo mundo. Talvez o que você tenha de benefício você conhece mais conteúdo, você me escuta mais, você tá mais junto comigo aqui, eu posso te ensinar os negócios mais rápido, entendeu? Mas, por exemplo, ela foi fazer captação, ela pegou meu curso, abriu e assistiu as aulas, entendeu? O máximo que ela teve de atenção especial foi de eu pegar e falar assim, ó, essa planilha aqui tá errada, tem que fazer assim, assado, que melhora. E ela continua fazendo isso, ela tá indo muito bem. Então, só quer saber se alguém está falando a verdade, pergunta se ele faz, e se ele faz aquilo para a mãe dele, para a irmã dele. Eu até queria botar minha mãe, tá? Eu só não botei minha mãe porque ela não dirige. E aí o corretor precisa dirigir para poder ir para as visitas e tudo mais. Mas, tipo, minha irmã tá nesse jogo hoje e super satisfeita, falando, porra, Fábio, impressionante como tá crescendo, como tem espaço. Então eu volto para aquela história. Espaço tem. Gente a fim de fazer o que precisa ser feito, e esse aqui é mais raro. Acho que depois dessa aula aí, a gente pode voltar pro
pro lado Pro pessoal. lado, pessoal, vai. Pessoal de verdade. Vambora, né? Olha, Vai lá. A gente sempre tem uma pergunta que a gente gosta de passar pelo lado infância, né? Pessoal. Depois a gente pergunta essas coisas mais profissionais. Mesmo que você Beleza. contou bastante história, mas querendo ou não, quem tá assistindo consegue entender e extrair o lado profissional e insights. Só que aí no final a gente vai pro lado pessoal mesmo. Tá O bom? que é sucesso pra você? Cara, sucesso pra minha família. Basicamente, sucesso para mim é estrutura de familiar. Comida em casa, educação boa e todo mundo em paz. Todo o resto é uma derivação que a gente faz para poder alcançar isso. Então, eu não tenho o ego muito grande assim de tipo, eu queria ser o cara mais famoso do Brasil, do não sei o quê. Isso aí para mim é completamente secundário. Grana também. É um número no banco. Também não é a parte principal. Ela é importante, tá? Não vou desmerecer que... Porque grana consegue dar estrutura para essas coisas, entendeu? Falar, tipo, puta, viajo para onde eu quero, meus filhos têm acesso a isso, ou têm acesso às melhores escolas. Quem tem filho sabe, né, cara? A gente faz tudo por eles, assim. Então... sucesso para mim é isso. Sucesso para mim é família. E aí dentro da empresa a gente tem um prolongamento da família. Hoje eu trabalho em família. As empresas que eu me dei bem foram empresas familiares. Então a primeira agência de turismo era com a minha mãe, com a minha irmã. A segunda empresa, o câmbio, foi com a minha esposa. A terceira, a que não deu certo lá, as operações que não deu certo foi quando eu tentei fazer com gente longe da família, porque os caras eram mala e depois não queriam alinhar. A gente volta aqui na imobiliária de novo, família, meu sogro, que é meu sócio, minha esposa, que está dentro da operação. Então, e aí a gente começa a encaixar a nossa família com a família dos outros. Então, a minha equipe aqui hoje é uma grande família. De vez em quando briga, arranca rabo, tem de vez em quando alguém que não se encaixa nisso, mas eu tenho uma noção muito grande da importância que a gente tem para essas famílias. Então, fico super feliz de vez em quando alguém me convida para ser padrinho de casamento ou para ser alguma coisa desse gênero. Não que precise ficar fazendo isso, mas eu fico muito feliz por saber que se a pessoa me dá essa confiança, é porque ela não quer a gente só no âmbito do segunda a sexta ali, 8 às 18, né? É que ela acredita na gente para a história de longo prazo dela. E é sobre história de longo prazo que eu gosto de jogar e para mim é isso que é sucesso. Normalmente o que faz você acordar de manhã todos os dias, acho que vai ser muito parecido com isso, né? O que faz você boleto. querer acordar vai ser provavelmente sua família, seus amigos e tudo mais. A galera brinca comigo e fala assim, Fábio, mas o que te motiva e tal? De novo, tem um lance que o pessoal fala muito hoje em dia que é assim, como é que é a frase? Tem uma frase, uma das poucas coisas coach que eu não concordo e que eu tiro onda. Tem uma frase que fala assim, faça o que você ama, trabalhe com o que você ama e você nunca mais precisará trabalhar na sua vida. É mais ou menos, tá, gente? Eu já digo que é assim, ó. Trabalhe com o que você ama e você vai ter uma coisa a menos pra amar. Cara, tipo, eu adoro... Trabalhar no trabalho, pô. Trabalhar no trabalho. Eu adoro o home theater, por exemplo, sabe? Esses negócios de som, sabe? Eu gosto disso há muitos anos, eu tenho esses equipamentos em casa. E teve uma época que teve muita gente abrindo lojas disso, sabe? E aí a galera veio me perguntar, Fábio, eu adoro tecnologia também, eu vivo viajando para os Estados Unidos, indo atrás desses trecos. E aí o pessoal fala, Fábio, você não quer trabalhar com isso? Eu falo, não, cara, eu amo isso aqui de paixão. Se eu trabalhar com esse treco, eu vou tomar raiva, vou tomar birra, porque aí eu vou ter que fazer meta de venda, não sei o quê, eu não vou mais poder olhar sabe, com aquele olhar descompromissado. Eu vou ter que olhar com um olhar de, tipo, meta para bater, boleto para pagar, funcionário para poder fazer e tudo mais. Então, se você pergunta assim, por exemplo, Fábio, você ama o mercado imobiliário? Você acha que você nasceu para poder fazer isso? Eu falo, cara, não, nasci para criar minhas filhas, nasci para ficar na rede lá de casa, tomar uns banhos de piscina, de vez em quando dar um rolê com elas, entendeu, e tal. Mas vender imóveis e fazer esse negócio todo aqui me dá prazer.
não acho ruim, não é algo que é desconfortável, mas é um lance para poder a gente ganhar dinheiro, para a gente poder fazer com que as outras pessoas ganhem também e tal. Então, assim, de verdade, meu maior motivador, boleto. Escola é cara, coisa é cara. Eu adoro o lance de poder pegar e falar assim: pai, aqui vai ter uma viagem. Minha filha estuda na escola canadense. E daqui a um tempo, não sei o que, a gente vai lá pro Canadá. Vai, filha, vai pro Canadá, vai fazer o que você tá afim, sim, entendeu? Mas eu quero andar num cavalo que faz isso que ela faz, entendeu? Aí depois vai fazer o quê? Depois vem trabalhar, entendeu? Então, tipo, ela tá pequenininha, mas assim, quando fizer 10 anos, eu já vou trazer ela nas férias pra trabalhar aqui na empresa. E vai trabalhar, entendeu? Vai ficar cortando papel, vai ficar fazendo qualquer coisa. Eu vou botar pra poder fazer, pra entender esse lance de, tipo, a gente pode ter tudo que a gente quiser na vida, desde que a gente trabalhe muito. Então, se ela quiser ter qualquer coisa, vamos fazer assim. Então, é isso que me faz levantar todo dia. É realmente esse lance de falar, vai dar certo. Tem muita coisa para poder pegar e fazer. Não é uma coisa ligada com paixão. Eu não vendo sonho. Também tem muita gente que bota isso no link do Instagram, né? Realizando os sonhos dos meus clientes. Brother, quem vende sonho para mim é padeiro, entendeu? A gente vende imóvel aqui. Enquanto você fica com esses papo furado de eu tô vendendo sonho o sonho do meu cliente. Você fala isso e no segundo seguinte você atende o cara mal, você demora para atender, no primeiro atendimento você fica perguntando para ele quanto que ele tem de renda. Cara, você faz um processo mequetrefe e se esconde atrás dessa balela de falar que está realizando os sonhos das pessoas. E ainda você fica se achando que você é muito mais do que você é de verdade. Porque quando olha só, o corretor vira e fala assim: cara, eu tô aqui para realizar o sonho do meu cliente. Brother, você vai fazer um contrato de compra e venda, vai auxiliar a ele achar o produto certo, ok? Quem realizou o sonho, se o sonho dele for, mas é que a casa dele é o sonho dele. Então, eu vou te falar, assim, sem querer ser tirão, mas o engenheiro realizou muito mais o sonho dele do que você, tá? O engenheiro ficou 4 anos construindo aquele treco lá, 3 anos construindo aquele negócio para poder ficar em pé. Você trabalhou com o cliente alguns meses para poder convencer ele a assinar um contrato. Eu não tô dizendo que a gente não é importante, nós somos, entendeu? Mas a gente também tem que entender o nosso lugar no mundo, entendeu? Não dá para ficar falando assim, eu sou o começo, o meio e o fim, entendeu? Que maravilha que eu existo. Não, brother, eu sou uma peça numa engrenagem extremamente complexa. Que bom que eu sou uma peça bem remunerada, mas no final, é isso, todo mundo tem a sua importância. Então esse negócio de sonho, que eu tô aqui pra vender sonho, tô nada, entendeu? Eu tô aqui pra fazer o quê? Tô aqui pra realizar os meus sonhos, tô pra realizar os sonhos da minha equipe, entendeu? Corretor, você que tá aí, tá querendo trabalhar com isso, realiza seus sonhos, bicho. Bota aí qual que é o teu sonho, bota uma meta, entendeu? Corre atrás, vai dar bom. Isso aí é factível. Agora, ficar nesse papinho furado ali com o cliente, vai perder tempo. E aí a gente chega na pergunta matadora, eu acho, né, Dan? Isso. É a última pergunta que a gente tem no podcast e ela tem esse nome só pra dar um glamour, digamos assim, mas nada demais. Pra acelerar, é basicamente como se você resumisse esse podcast, porque a gente vê que muitos corretores são imediatistas e querem saber as coisas muito mais rápido do que é. Então a gente sempre gosta de deixar o convidado ter a chance de transparecer de forma mais curta o que ele queria trazer de mais importante. Qual era o cerne desse podcast? Por exemplo, se você não tá afim de assistir, exemplo, eu não sei quanto deu, acho que 1h40, 2 horas. Se você não tá afim de assistir tudo isso, pelo menos presta atenção nisso. Escute pelo menos esses 5 minutos e vai valer a pena. Cara, é que eu não acredito nesse negócio de escute 5 minutos, entendeu? De verdade. Exatamente, a gente adora quando o convidado fala que não funciona. Basicamente assim, cara, se você quer um grande resumo, em 5 minutos, todas as vezes que você achar que em 5 minutos você vai resolver a sua vida, você vai continuar na mediocridade. A gente não chega ao sucesso, a gente não chega a ser bom em qualquer coisa com 5 minutos. Respeite o tempo. O tempo ele precisa ser respeitado, vai gastar tempo, você vai precisar ter muitas horas. Para você ser um piloto, você vai gastar 10 mil horas fazendo aquilo. Para você ser um médico com excelência, você vai gastar 10 mil horas para fazer aquilo. E muito provavelmente, para você chegar à excelência num mercado competitivo como é o nosso, você também vai ter que gastar essas 10 mil horas. Então, não tem atalho, não tem facinho. Dá para ser rápido? Vai. Dá para ser rápido? Dá. O mais interessante é isso. Tem gente que estoura no primeiro mês. Existem atitudes que são importantes. A primeira atitude é de ser um cara de realização. Então, estuda um pouco, pega alguns insights, coloca em prática. Ficar conversando fiado no plantão não vai mudar nada. Na internet, então, pior ainda. Coloca em prática.
Todo mundo que eu conheço que chegou no sucesso são pessoas extremamente fortes em execução. O nosso maior desafio dentro do mercado imobiliário é a gestão de tempo. É muita coisa para fazer e pouco tempo. Se você, nesse momento, está com muito tempo e acha que está com pouco cliente, é porque você não está fazendo bem o seu trabalho. Você está ainda perdido, sem saber o que fazer. Tem muita coisa para fazer e você não está fazendo absolutamente nada. Quem está tendo sucesso, você vê que o cara não tem tempo para nada. Por quê? Porque é muita coisa para executar. Então, senta, respira, foca, começa a olhar qual que é o processo, qual que é o produto que você vai vender, para quem que você vai vender, por que que essa pessoa vai comprar, e se dedica muito a isso. Treina. Treinar é super importante. Muita gente fala assim, Fábio, eu tô sem cliente, o que eu vou fazer? Eu não consigo fazer venda. Eu falo, cara, quando você não tá vendendo, você tem que estar treinando. Como é que treina, Fábio? Eu tô na primeira semana e tô perdido aqui dentro do plantão que é na house que me largaram aqui. Liga pra tua mãe, liga pra todos os seus amigos, pede pra visitar o decorado. Marca horário e vai lá. E você vai lá todo pimpão e tentar vender pra eles. Mesmo que eles não tenham dinheiro para comprar, não tem problema. Você vai estar treinando a sua argumentação, você vai estar aprendendo mais sobre o produto, você vai estar cada dia mais pronto para quando você pegar um cliente real, você ter uma argumentação melhor. A única coisa que você não pode ficar fazendo é ficar parado, olhando pro teto e esperando ver se Deus manda alguma coisa que vai mudar a sua vida. Essa história, esse desfecho aí que você fez, Fábio, me lembra muito uma das poucas broncas pesadas que eu tomei do meu pai na vida, que foi uma época aí entre a 8ª série, 7ª e 8ª série, que eu perdi o foco total nos estudos, só queria saber de jogar bola e fazer bagunça na sala. E aí meu pai pegou meu boletim, assim, um boletim ridículo, medíocre, e aí meu pai me colocou na minha cama, assim, sentou, e eu falei, vou apanhar, óbvio, né? Vou apanhar, agora fudeu. E aí meu pai falou, cara, é assim, é a última vez que eu converso com você, é a última vez que eu falo sobre, porque eu já te falei muitas coisas. E ele começou. E se você for uma pessoa medíocre, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e ele terminou com a seguinte frase. Cara, no caminho do sucesso não existe atalho. Não adianta você querer ficar varzeando ou fazer o mínimo e querer ter resultado gigantesco. Se você continuar fazendo o que você está fazendo hoje, você vai ser um profissional medíocre, vai ser... Cara, ele destruiu tudo, assim, aquele ego inflado que eu tava, não, eu sou muito bom, a hora que eu quiser estudar, eu estudo 5 minutos e chego na escola e vou detonar, porque eu sou capitão do time de futebol, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou popular. Então, meio que um momento de muito ego inflado, meu pai chegou e me jogou no chão, assim, e a partir dali, eu entendi, cara, eu preciso me reorganizar e reestruturar os meus processos. É óbvio que não é com essa cabeça, mas eu falei, cara, eu tô fazendo tudo errado. E aí, também joguei no 8 ou 80. Aí eu quis ser o melhor em tudo. E aí, no que eu era bom, minhas notas começaram a cair. No que eu era ruim, continuou na mesma coisa. E aí meu pai conversou comigo, cara, não, calma, não é isso. No que você é bom, você se dedica. E no que você é ruim, você se esforça, mas... passa na média. Nesse aqui não tem problema. Você não precisa ser bom em química e física. Se você não gosta disso, tá tudo bem. Passa de ano, mas no que você é bom, faz o seu melhor. E aí foi quando E hoje, meu pai veio no podcast. Meu pai ele é diretor de uma grande empresa aqui da cidade. E aí, quando ele veio no podcast, eu contei todas essas histórias, né? A gente compartilhando. E eu falei, pai, hoje é o dia mais feliz da minha vida. O maior exemplo que eu tenho de ser humano tá sentado na minha frente e tal. E assim, óbvio que a gente conversa com diversas pessoas e a gente ama o podcast. Mas ninguém nunca vai superar o dia que meu pai veio e ver ele falar que hoje enxerga o que ele esperava que eu me tornasse como profissional. Assim, é mais uma dos acertos. E aí você para e fala, cara, tô no caminho certo. Ainda tem muita coisa para melhorar, mas se meu pai tá falando isso, o cara que mais me bateu com amor, quando eu precisava apanhar, né? Apanhar no sentido de ensinar mesmo, não só de fisicamente, porque eu acho que eu nunca apanhei do meu pai, porque eu nunca precisei. Eu nunca fui, bagunceiro. Ele me chamava, conversava, resolveu. Mas o dia que ele olhar assim, e aí ver um cara falando sobre família, cara, toda vez que alguém fala quando chega nesse lado pessoal, e o nosso convidado fala sobre família,
eu falo, cara, valeu a pena. Mais um episódio que vale a pena, porque eu acho que no fim das contas o mercado imobiliário é isso. O mercado imobiliário, ele tá aí para atender as famílias, com famílias trabalhando, e a gente acredita muito nisso aqui na Imob também. Isso que você falou, sobre a imobiliária ser uma grande família, aqui a gente já entendeu, e isso vem muito do Matheus e do Fábio, que são os donos da empresa, que instauraram essa cultura, e hoje é muito, muito enraizado em nós. Às vezes a gente briga, igual você falou, a gente quebra o pau no dia, e depois vai tomar um tereré na minha casa, chama os meninos, vamos jogar um baralho, vamos fazer alguma coisa, vamos. Porque a gente entende que ali não é sobre mim, é sobre o que a gente acha que é melhor para a empresa, sobre o que a gente, para onde a gente acha que a Imob Brasil tem que ir, o que a gente tem que fazer. E eu posso discordar do Dani, igual no podcast, a gente aprendeu que eu sou a pessoa que o Daniel mais gosta de discordar e ele é a pessoa que eu mais amo discordar também. Porque até quando os dois concordam. Até quando a gente concorda, a gente discorda. Porque a gente ama refletir sobre os nossos preconceitos, porque todo mundo tem algum tipo de preconceito ou algum tipo de ideia que precisa melhorar ou precisa evoluir. Então, cara, muito obrigado, Fábio. Muito obrigado mesmo. Foi de extrema valia esse tempo, todas essas dicas que você deu. E é isso que você falou sobre os 5 minutos, não existe. Se você quer ter sucesso, pode esquecer, você não vai encontrar em 5 minutos. Eu acredito, sigo e queria bater palma na hora que você tava falando. Porque... Cara, até tem um complemento, assim, sabe, que de repente que cabe aí. Vambora. Cara, não dá pra você tirar os 5 minutos, mas tem um negócio que a tecnologia permitiu hoje. Dá pra fazer mais rápido, dá pra botar em 2x aqui pra ouvir, dá pra fazer muita coisa em 2x. Então, hoje em dia eu falo assim, cara, não dá pra eu pular etapa, mas eventualmente dá pra botar em 2x, entendeu? Então, o esquema é esse, entendeu? Acelera que você vive mais. Então... é isso, cara. Obrigado, Deus te abençoe. Quando eu acho que esse episódio vai na próxima sexta-feira, não tenho certeza, a gente tem alguns episódios que a gente tem gravado aí que a gente vai seguir um cronograma. Assim que ele for sair, eu te aviso, te mando mensagem pra você também fazer os cortes se você quiser. Legal. E, cara, acho que não tem muito mais, acho que não tem palavras que eu posso dizer pra falar o quanto nós somos gratos pela sua participação aqui no nosso podcast. Obrigado por acreditar no nosso sonho. Eu que agradeço, cara, a participação aqui e a gente, Imob Brasil agora vai fazer parte aqui também do esquema que a gente está recomendando para os nossos alunos, que é uma empresa que eu tenho certeza que compartilha os mesmos valores que a gente. Não é jabá não, tá, galera? Não é um trato comercial que a gente está fazendo e os caras vão me pagar, não. É de verdade um reconhecimento de quem que está alinhado com o que a gente acredita e quem está alinhado com o que a gente acredita, a gente recomenda, né? Então, hoje a gente está começando esse trabalho com o pessoal da Imob Brasil, exatamente por entender isso, que eles estão alinhados com os mesmos valores que a gente. Então, é isso aí. Obrigado, Fábio. Vai lá, Dani. Obrigado, galera. Até a próxima. É isso, gente. Sejam bem-vindos e até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima. Tá distante.